A rainha dá a primeira chance de falar com a guilda, e o líder da guilda diz à rainha que há uma ponte construída pelo proprietário anterior e que está lá há 30 anos. Portanto, não há necessidade de fazer uma nova ponte. Em vez disso, usar os fundos para consertar o Palácio Real. Lloyd sabia que a ponte ia cair, pois leu no romance, mas não pode simplesmente mencionar os eventos futuros. A rainha pergunta a ele sua opinião sobre isso. Lloyd queria perguntar algo sobre o funcionário sentado ao lado do líder da guilda e pergunta ao funcionário quanto ele recebeu. Ele ficou chocado e começou a entrar em pânico, tentando recusar a acusação. Mas Lloyd sabia que sua reação dizia tudo. A rainha ficou furiosa e disse a Lloyd que ele havia cometido um erro grave ao acusar infundadamente um funcionário real. A rainha ordena que os soldados executem Lloyd. Lloyd foi amarrado com cordas e o carrasco estava pronto para decapitá-lo. A rainha lhe diz que ele está sendo punido por ter insultado a ela e a um servo real com suas mentiras. Javier estava vendo tudo e estava pronto para desembainhar sua espada se algo tivesse acontecido. A rainha pergunta a Lloyd se ele tem alguma última palavra a dizer. Lloyd diz à rainha para exterminar toda a linhagem do culpado. Javier estava se preparando para desembainhar sua espada para salvar Lloyd. A rainha pergunta aos dois se eles concordam com Lloyd, e eles concordam. A rainha diz a ambos para se prepararem, pois ela provará a inocência deles. Os dois estão cercados por magos. Lloyd estava com uma cara muito diabólica. A rainha pediu que eles invocassem o feitiço de confissão. Os dois tentaram resistir, mas os magos usaram o feitiço de confissão neles. Lloyd estava gostando de tudo. Os dois foram duramente chicoteados e amarrados aos troncos como punição. Lloyd disse a eles que suas famílias não tinham feito nada de ruim, então ele implorou à rainha que os poupasse. E, finalmente, o demônio de Lloyd ficou um pouco satisfeito. A rainha imediatamente ordena que eles retomem a construção e ordena que todos os trabalhadores do reino façam parte dela. Os magos usaram sua magia gravitacional nos blocos de pedra para torná-los mais leves. E, finalmente, o trabalho na torre de suspensão foi concluído. A próxima etapa era fazer com que Bangul conseguisse os cabos de suspensão para conectar a ponte. Lloyd lança Bangul do outro lado, onde Padon estava pronto para pegá-lo. E, em seguida, completa a conexão do soquete. Também lança os outros cabos. Julian ficou impressionado com seu trabalho. Javier lhe diz que ele também fez um ótimo trabalho, e treinou tão bem que agora pode aprender a usar uma espada. E, finalmente, a estrada principal foi conectada com a ajuda do Amon, que foi empunhado pelos magos do fogo. E aqui vai. Lloyd anuncia que a construção foi concluída. O sistema o informa que ele recebeu um bônus de RP por essa conquista. A rainha vem inspecionar a ponte e fica maravilhada com a vista. Então ela dá o título de mestre de obras a Lloyd. Lloyd recebeu a garantia de que poderá pagar completamente as dívidas da propriedade com todo esse dinheiro. Agora, resta apenas um obstáculo para escapar do controle da rainha e resolver o problema de Julian. A rainha pensa em usá-lo para algum outro trabalho e pede que ele se encontre no Palácio Real para conversar, e Lloyd aceita. A rainha concede a Lloyd um título de nobreza e uma propriedade condizente com suas habilidades. Todos os nobres presentes ficaram furiosos com isso. A rainha percebeu seus sentimentos e acha que será um sofrimento tentar acabar com suas reclamações. Lloyd agradece a rainha e pergunta a ela se pode escolher algo melhor. A rainha pergunta o que ele quer. Lloyd lhe diz que, se ela considerar o pedido dele razoável, por favor, retire a oferta do título e da terra. A rainha pede que ele lhe diga o que deseja e então ela decidirá. Lloyd lhe diz que gostaria de uma limpeza completa da Royal Academy. A rainha ficou surpresa com isso e pediu que ele explicasse suas palavras. Lloyd diz a ela que a Royal Academy está repleta de corrupção, desigualdade e comportamento desprezível, pois os alunos mais graduados estão intimidando os alunos menos graduados também. Os educadores estão cientes disso, mas ainda assim fazem vista grossa, pois são subornados pelos pais desses alunos mais bem classificados. Todos ficam chocados e Lloyd pede a Javier que mostre algo à rainha. Javier pega as provas que vem coletando nos últimos 4 meses e as mostra à majestade. Os nobres tentam resistir, dizendo que estão contando mentiras e tentando encobri-las. A rainha fica furiosa e pede aos guardas reais que invoquem o feitiço de confissão naqueles que tentaram encobrir as mentiras. Os magos usam o feitiço de confissão nos homens, e mais uma vez, eles acabam sendo castigados com chicotadas. Na Academia Real, os guardas reais prenderam todos os culpados da Ordem da Rainha. Havia um caos total na Royal Academy, e Lloyd estava apreciando a cena à distância com um sorriso sombrio no rosto. Do nada, o melhor mestre de espadas do reino, Sir Kyle,
apareceu atrás dele. Ele diz a Lloyd que a rainha o convidou para participar do banquete de amanhã à noite, e também diz que a rainha entende suas táticas, pois ele mudou o foco para a Royal Academy para que ele possa viver sua vida doce e preguiçosa. Quando o mestre da espada deixa o local, Lloyd pergunta a Javier se ele foi capaz de sentir sua presença, mas Javier nega e diz que era impossível que alguém como ele o sentisse, pois ele sempre esconde sua presença. Lloyd e Julian estavam conversando, e Lloyd lhe diz que bateu em Diego porque sabia que tudo isso aconteceria. Julian ficou muito feliz e agradeceu a Lloyd por tê-lo ajudado, o que fez com que o índice de aprovação de Julian em relação a Lloyd aumentasse 65 pontos. No dia seguinte, houve um grande banquete organizado pela Majestade. A rainha liga para Lloyd e o chama para perto de si e diz que, se ele mudar de ideia, ela terá tudo pronto para ele. E também lhe diz para aproveitar o banquete, pois ele foi preparado para ele. Lloyd está feliz, pois acha que finalmente poderá viver uma vida preguiçosa e feliz aposentado no baronato. Ele se delicia com as iguarias, mas percebe que logo a rainha se tornará má. Mais uma vez, seu sonho estará em perigo. Sir Kyle passa por ele e diz que o banquete continuará até a lua se pôr. Lloyd percebe algo e se dá conta de que leu essa linha. Era de quando a rainha foi envenenada e perdeu um de seus braços. Era o código secreto usado por aqueles que planejavam assassiná-la. A rainha estava descansando depois de um longo dia. Ela estava com dor de cabeça e achava que tinha bebido demais. Ela estava tensa com o movimento de Asfahan, seu estado inimigo. Samarkand reuniu um exército em suas terras ocidentais, mas, de acordo com seus espiões, não se tratava apenas de um exercício militar, mas ela tinha certeza de que marchar pelo terreno selvagem seria uma missão suicida e estava tentando descobrir o que ele estava tramando. De repente, uma forte dor de cabeça. Era estranho. E dessa vez ela não conseguiu controlar sua mente. Ela identifica que alguém usou veneno contra ela. Ela se levanta e grita se há alguém lá fora. Ela estava tonta e perdeu o controle sobre sua mente. Alguém abre a porta e a rainha pede socorro. Era Kyle. Ela ficou feliz ao vê-lo e pediu ajuda. Kyle saca sua espada e lhe diz que não haveria problema se ela morresse. A rainha ficou chocada. No banquete, Lloyd identificou o que estava acontecendo e pediu a Javier que o acompanhasse. Enquanto caminhavam pelo corredor, Javier lhe perguntou o que ele deveria fazer agora. Lloyd lhe diz que ele precisa derrotar o mestre da espada. Lloyd lhe pergunta quanto tempo ele pode ganhar. Javier responde que pode segurá-lo por 3 minutos para que Max Javier se apresse e quebre a barra do corredor. E Lloyd lhe diz que isso funcionará com ele. Ao chegarem ao quarto da rainha, eles viram todos os soldados mortos no chão. Lá, o mestre da espada Kyle atacou a rainha, mas mesmo sob a influência do veneno ela conseguiu bloquear o ataque. Kyle chutou a rainha e estava prestes a dar o último golpe, mas foi interrompido por Javier. Kyle contra-ataca, mas é bloqueado por Javier usando o castiçal que o impressionou. Javier usou a colisão do círculo de mana de alta frequência e o empurrou para trás. Javier e Kyle estavam atacando um ao outro com a mesma força. Lloyd estende a mão para a rainha. Ela está confusa e pergunta o que ele estava fazendo ali. Ele a faz ficar quieta e usa a técnica central de Ashahan de absorção de mana. Kyle tenta conjurar a espada de aura, mas Javier o impede de usá-la jogando o castiçal, pois sabia que seria impossível derrotá-lo se ele conseguisse conjurá-la. Javier usa a explosão de mana, mas foi interrompido por Kyle, que conseguiu dar um soco no abdômen dele e cortar o castiçal, causando um grande dano. Lloyd conta com Javier, pois se ele perder, será o fim para eles. Kyle ia finalizar Javier, mas Javier começa a correr em sua direção e se esquiva de seu ataque. Javier chama pelo mestre Padon. Padon joga a espada de Javier em sua direção. E agora Javier finalmente tem sua espada e começa a usar suas explosões de mana em Kyle. Kyle ficou chocado ao voar no ar. E quando ele pensou que estava se recuperando, Javier começou a enviar explosões de mana, o que fez com que ele não tivesse outra opção a não ser fugir. Lloyd estava se esforçando ao máximo para absorver o mana venenoso da rainha enquanto tossia sangue. A rainha estava preocupada com Lloyd, pois ele estava disposto a se sacrificar por ela. Aqui, Javier perseguiu Kyle até o salão principal, onde Kyle informou erroneamente os guardas reais e ordenou que eles matassem Javier. Agora, era Javier contra todos os soldados reais e Kyle. Ele usa todas as suas habilidades para proteger a rainha e Lloyd. Kyle ficou impressionado com Javier, pois nunca tinha ouvido falar de um homem capaz de derrotar um único membro da realeza. O guarda e Javier conseguiram atacar 3 de cada vez. Kyle ordena que todos os guardas reais parem e ele também conjura a Aura Sword. Javier ficou chocado ao ver a Aura Sword. Kyle ataca Javier usando-a, o que faz com que Javier recue e receba dano crítico. Javier estava no chão, indefeso,
enquanto Kyle se aproximava dele para dar o golpe final. Lloyd absorveu com sucesso todo o veneno e também estava em estado crítico, pois vomitou preto. A rainha lhe diz que ele precisa fazer algo ou morrerá. Ela diz a ele para reunir toda a mana em sua mão e depois se livrará do veneno cortando seu braço. Lloyd não queria perder a mão, pois isso dificultaria muito o trabalho com a pá. Ele pega uma faca e usa sua habilidade de explosão de mana para se livrar da mana venenosa enquanto a atira no ar. Kyle sentiu uma enorme explosão de mana, e deve ser Lloyd. Javier se esforça um pouco e consegue se levantar mais uma vez. Embora esteja cansado e tremendo de medo, ele lembra-se do juramento que fez ao seu mestre. Javier diz a Lloyd que ele tem mana tripla e está no mesmo nível que ele. E agora ele não pode ser seu guarda se foi deixado para trás por Lloyd. Portanto, ele precisa se tornar mais poderoso e alcançar o nível de mestre da espada. Lloyd tenta explicar a Javier como ele pode se tornar um mestre da espada, mas Javier lhe diz que descobrirá isso sozinho, sem a ajuda dele desta vez, e faz o juramento de se tornar um mestre da espada por conta própria em 1 ano. No momento, Kyle apunhala Javier no peito usando a Aura Sword, mas fica surpreso como se fosse um homem comum que tivesse sido apunhalado pela Aura Sword. Seu corpo inteiro teria se desintegrado em segundo, mas Javier foi capaz de aguentar e ainda sobreviver, e ele lhe diz que era hora de morrer. Uma enorme aura irrompe e Javier grita sem poder fazer nada. Javier pega sua mão e a segura, e percebe que a mana em sua espada está fluindo através de seu coração de mana, tornando-a ainda mais poderosa. Kyle está confuso, levanta Javier e o joga em um canto da sala. Javier estava indefeso. Kyle o inspeciona e não sente nenhuma respiração nem mana nele e pensa que ele matou Javier e que iria matar a rainha em seguida. Javier se levanta mais uma vez e invoca a espada de aura. Kyle não conseguia acreditar em seus olhos, pois nunca tinha visto uma espada de aura tão grande. Mas, para sua surpresa, a espada de Javier se torna ainda maior e Javier lança um poderoso ataque contra ele. Kyle tenta se defender, mas perde o braço e cai no chão, indefeso. Todos os guardas reais chegam correndo. Javier pede que eles deem um passo à frente se algum deles achar que pode derrotar um mestre da espada. Lloyd estava no chão, inconsciente, e a rainha segurava sua mão e tentava ajudá-lo com sua mana, pois achava que não podia deixar um talento desses morrer. Lloyd abre os olhos e o sistema lhe diz que agora ele é imune a todos os tipos de veneno, além de ter outra habilidade de sobrecarga com a qual pode absorver grandes quantidades de mana dos arredores. Ele faz uma cara feia para a rainha, que fica furiosa e, por instinto, bate em Lloyd. Ela pergunta se ele está bem, mas Lloyd lhe diz que não foi capaz de fazer isso porque seu corpo foi completamente drenado de mana. Lily usa sua habilidade supercarregada e absorve toda a mana das pessoas ao redor, incluindo a rainha. A rainha tenta acordá-lo, mas ele estava inconsciente e ela decide dar toda a sua mana a ele, pois foi ele quem salvou sua vida. Lloyd absorve cada gota de mana e finalmente acorda. Ele sentiu seu corpo muito leve. Ao ver a rainha, ela estava completamente sem mana. A rainha lhe diz para ir rapidamente resgatar Javier, e ela lhe pedirá detalhes sobre isso. Ela pede a Lloyd que a carregue de volta. Lloyd estava preparado e pronto para ajudar Javier. A rainha acha que Javier não conseguirá deter Kyle por muito mais tempo e que ela terá de aumentar sua mana para lutar contra Kyle. Quando chegaram ao corredor principal, os dois ficaram chocados ao ver Javier com sua espada de aura. A rainha ficou espantada ao ver que Javier foi capaz de derrotar alguém como Kyle. A rainha imediatamente ordena que os guardas reais abaixem suas armas. Todos ficaram chocados, e ela lhes conta que Kyle foi quem planejou seu assassinato e que Lloyd e Javier a salvaram do plano deles. Ela ordena que os soldados demonstrem respeito pelos heróis. A rainha então ordena que eles investiguem cada pessoa que compareceu ao banquete. Lloyd pergunta a Javier se ele realmente conseguiu se tornar um Swordmaster. Javier o confirma e diz que se depara com situações perigosas com frequência, e essa é a única maneira de cumprir seu dever de protegê-lo. Lloyd ficou aliviado ao vê-lo são e salvo. O sistema o informa que suas conquistas satisfizeram uma condição oculta e que, a cada noite completa, ele será recompensado com uma certa quantidade de CP. O sistema lhe mostra alguns títulos engraçados que ele recebeu. O sistema explica a ele algumas vantagens dos títulos que recebeu. Lloyd estava curioso sobre os pontos de CP e perguntou ao sistema sobre eles, mas ele disse tudo de forma arrogante, o que deixou o sistema agitado e disse que não contaria a ele. Lloyd implora ao sistema, e o sistema fica feliz e lhe diz que o CP pode ser usado para desafiar a lei da física e obter o poder absoluto de invocar o Soiler do final. Lloyd está confuso sobre o significado de Soiler final. Mais tarde naquele dia, Lloyd estava exausto devido aos incidentes recentes. Julian pergunta a Lloyd se ele tem alguma ideia de quem está por trás da conspiração. Lloyd lhe diz que não tem ideia, pois quando o interrogatório ocorreu,
A rainha tentou um feitiço de confissão, mas não conseguiu obter a verdade, pois os conspiradores tinham algum tipo de feitiço de proteção sobre eles. E, graças a isso, ele não poderá deixar a capital real tão cedo. Lloyd queria encerrar o assunto, mas não havia detalhes suficientes sobre o incidente no livro, pois provavelmente seria explicado na próxima edição. Além disso, tudo aconteceu 3 anos mais cedo neste mundo. Ele sabia que tinha seu conhecimento sobre o futuro, e sua única arma será inútil. Ele se lembra de sua habilidade recém-adquirida, o Soiler do final. Julia lhe pergunta se ele sabe onde está Javier. Lloyd lhe diz que ele foi convocado pela rainha separadamente desde que ele se tornou um mestre da espada. Julian fica chocado, e Lloyd lhe diz que não há necessidade de ficar chocado, como Javier foi quem derrubou Kyle. Julia lhe diz que achava que eles tinham conseguido capturar Kyle com a ajuda dos guardas reais. Julian fica triste, pois esse deve ter sido o motivo pelo qual a rainha convocou Javier. Na corte real, a rainha aprecia a bravura e as habilidades de Javier. Ela lhe diz que o cargo de capitão da guarda real está vago e, por isso, ordena que ele fique do lado dela e se torne o capitão a partir daquele momento. Javier pede perdão à majestade, pois ele era o cavaleiro do Barão de Fronteira e não pode sair do lado dele. A rainha lhe diz que não estava pedindo que ele se unisse a ela, mas que estava lhe dando ordens, e lhe diz que desobedecer às suas ordens equivale à traição. Javier pede humildemente que ela permita que ele dê o último adeus ao seu senhor barão. A rainha fica surpresa com sua elegância ao dizer que prefere morrer. Javier implora por sua misericórdia e a rainha não teve escolha a não ser respeitar seu desejo. Enquanto Javier caminha pelo corredor, ele encontra Julian e lhe pergunta o que a rainha disse. Javier lhe disse que ele sempre será um cavaleiro da família Fronteira. Julian ficou muito feliz com isso. À noite, Lloyd estava deitado inspecionando o sistema, verificando suas novas habilidades. Ele percebe que era lua cheia e que era o momento em que ele receberia CP. O sistema informa que ele receberá CP pelos 5 títulos que tinha. Lloyd está muito animado para usar sua habilidade, pois acha que o futuro será muito bom e que ele terá uma vida muito boa e tranquila. Assim que clicou no botão, ele foi transportado para um vazio negro. Ele se assustou com a escuridão e chamou o sistema, e a cena mudou. Havia fogo por toda parte. Ele ficou confuso, pois esse lugar parecia familiar, mas tudo estava destruído. Ele gritava e tentava procurar pessoas, mas ninguém respondia a seus chamados. Ele começa a entrar em pânico e corre para a mansão. Ele vê o corpo morto do barão e da baronesa e vê seu eu do futuro chorando alto e dizendo que, se ele tivesse chegado um pouco antes, eles teriam sido salvos. Lloyd ficou aterrorizado com isso e perguntou ao sistema que tipo de final terrível era esse. Ele percebe algo. Vira-se e vê uma enorme nuvem de monstros se aproximando da cidade. Javier entra em ação e retira sua espada de aura e fica furioso ao atacar o enxame. Lloyd acha que Javier se livrou deles em um instante, mas, mal sabia ele, mais insetos começaram a atacá-los. Lloyd está de volta ao presente e está infeliz. Ele pergunta ao sistema o que acabou de ver agora. O sistema lhe diz se ele pode acreditar ou não, mas que pense no que ele tem a perder se estiver errado. Lloyd se levanta e corre em direção à rainha. Ele diz à rainha que toda a região de Cremona será reduzida à terra e diz a ela que eles devem mobilizar as tropas e se preparar para a calamidade. A rainha não conseguiu acreditar em Lloyd. Lloyd explica a ela que isso foi obra da nação inimiga, as Farhan, e que eles estão tentando criar um dominó de monstros para destruir o reino. Ele diz a ela que eles estavam eliminando os monstros na região selvagem do oeste, tirando seu habitat, o que fez com que os monstros se deslocassem para o oeste e levassem outro grupo de monstros. E isso continua como um efeito dominó. Lion sabia que, de acordo com o livro, esse incidente aconteceria 3 anos e meio depois. Além disso, isso deveria ter acontecido muito mais longe do que a propriedade de Fronteira. Todo o tempo e os detalhes que ele conhecia do romance estavam bagunçados. A rainha pensa nisso como uma possibilidade, mas quer saber como Lloyd sabe disso. Lloyd estava tentando pensar em um motivo. Lloyd diz a ela que ele tinha alguns laços, um pacto de sangue com os orcs das Vastelandes, e que eles enviaram um pombo-correio para informá-lo. Ela pergunta a ele sobre o incidente do assassinato, e Lloyd lhe diz que Javier lhe ensinou uma magia secreta para absorver mana, pois eles estavam juntos desde a infância. A rainha desconfia, mas Lloyd ativa a vantagem do título. Por isso,
A rainha depositou toda a sua confiança em Lloyd. A rainha concedeu a ele 500 homens da Cavalaria Branca, além de 50 magos para apoio. Lloyd fica feliz e agradece à rainha por tamanha generosidade. A rainha lhe pergunta o que ele lhe dará em troca de seu favor, e Lloyd diz a ela que restaurará sua honra proclamando ao mundo que a previsão e a resolução desse assunto foram todas dela, que foram manchadas devido à tentativa de assassinato. A rainha ficou bastante impressionada com Lloyd. Agora Lloyd e Javier estavam prontos. Quando estavam montados em um cavalo, Lloyd lhe disse de uma forma engraçada devido ao ar. Javier lhe diz que consegue entendê-lo e pede que ele prossiga, pois consegue entendê-lo. Lloyd lhe diz que eles devem chegar à Frontier State em 5 dias. Lloyd sabia que Javier agora estava muito mais poderoso e que podia derrubar sozinho uma pequena nação, mas ele sabia que podia incutir medo nos humanos. Mas agora eles estavam contra as criaturas sem mente. Lloyd pede a Poddon que o encontre no destino decidido. Parecia que Lloyd tinha um plano para salvar a propriedade fronteira. Eles finalmente conseguiram chegar à propriedade e viram que os monstros estavam começando a aparecer. No vilarejo, os fazendeiros notaram uma enorme nuvem de monstros se aproximando de sua propriedade. Lloyd diz ao fazendeiro para se apressar e fugir para suas casas e pede que ele traga uma tampa para a panela, a maior que ele conseguiu encontrar. Todas as criaturas estavam atacando a propriedade, e uma delas entrou na mansão do barão. A empregada ficou aterrorizada quando a criatura tentou atacá-la, mas foi salva pela baronesa, que matou a criatura usando uma cadeira de madeira. Mas mais criaturas começaram a entrar pelas janelas. A baronesa segurou sua mão e correu para encontrar uma saída, mas, ao ver pela janela, ficou apavorada, pois havia um grande número de criaturas reunidas na propriedade. O barão correu e verificou se a baronesa estava bem, dizendo-lhe para sair da mansão e se juntar a Sir Byron e aos outros soldados. Ao abrir a entrada principal da mansão, ele ficou aterrorizado ao ver um grande número de criaturas esperando por eles. Sir Byron correu pela propriedade e pediu aos homens que se reunissem na residência da corte. Todos estavam lutando contra as criaturas. Sir Byron pensa em ir ajudar o barão, mas se lembra de suas palavras. Ele lhe disse que, se a propriedade estivesse em perigo, ele deveria ajudar os habitantes da cidade antes dele. Ele sacou sua espada e começou a ajudar os habitantes da cidade. Os orcs também estavam tendo dificuldades para lidar com as criaturas. Mesmo assim, eles estavam prontos para derrubar a criatura. Todos estavam tendo dificuldades e haviam desistido. Mas, do nada, um barulho enorme foi ouvido por todos. Todas as criaturas foram atraídas pelo barulho. Lloyd e Javier estavam usando a tampa da panela para fazer um barulho enorme e atrair as criaturas. As criaturas se sentiram atraídas e começaram a se aproximar deles. Todas elas se reuniram e começaram a segui-los. O barão e a baronesa sabiam que o som que ecoava devia ser de Lloyd. Lloyd e Javier estão sendo perseguidos pelas criaturas. Lloyd diz a Javier que eles precisam percorrer todo o perímetro da propriedade para expulsar todas as criaturas. Lloyd pede a Javier que bata na tampa com mais força, mas Javier bate com muita força e reclama. Javier estava visivelmente gostando de bater na tampa. Lloyd lhe diz que eles têm que cobrir a propriedade Lacona em seguida. Javier fica chocado, pois estava planejando ajudar os vizinhos mesmo em um estado tão crítico. O índice de aprovação de Lloyd por Javier aumentou em mais 3 pontos. Lloyd lhe diz que ele não pode perder a conta de água. O Viscondado de Lacona também estava sendo invadido pelas criaturas. O Visconde ficou aterrorizado com o ataque das criaturas. Ele ouve o eco do chumbo. Do nada, Javier e Lloyd fazem uma grande entrada na mansão. O Visconde se assusta quando Lloyd lhe diz que não deve haver atraso nas contas de água e segue para o próximo destino. Javier pergunta se o plano dele era atravessar o prédio e concentrar ainda mais o enxame. Lloyd lhe diz que não tem esse plano, mas que quer se divertir com Lacona, o que assusta Javier, pois ele achava que havia algo errado com ele. Lloyd grita com as criaturas e diz que o Capitão Fronteira estava chegando. Javier diz a ele para poupar suas forças, pois seus gritos não serão úteis. Lloyd lhe diz que ele está gritando para que as pessoas saibam que Lloyd a salvou e que ele poderia conseguir mais dinheiro com isso, o que assusta Javier ainda mais. Lloyd ordena que ele vá para o próximo destino, Martias Wetlands. À medida que avançavam, as criaturas vinham da direção oposta. Javier diz a ele para segurar a tampa em um ângulo acima da cabeça e depois cair para trás. Javier usa sua espada de aura e se livra das criaturas. A tampa funcionou como um para-brisa para Lloyd enquanto eles avançavam pelo enxame. Javier os atravessa e os dois conseguem passar à frente deles. Como eles conseguiram reunir todas as criaturas em um único local, precisavam apenas ir um pouco mais longe. Mas os cavalos estavam todos exaustos, e Lloyd montou em Javier e disse a ele para correr, pois era a única opção que tinham. Javier salta sobre o cavalo e começa a correr, afastando-se do enxame,
carregando Lloyd em suas costas. Mas logo as criaturas os alcançam. Lloyd chama por Banguol e Amon, e tanto Amon quanto Banguol estavam prontos para atacar o enxame. Javier e Lloyd se esconderam no canal e Banguol atacou o enxame usando a explosão vulcânica. Lloyd chamou Amon, que lançou um canhão de água e se livrou das criaturas, algumas delas. Agora, na terceira rodada, Lloyd e Javier usaram suas habilidades e se livraram de todos eles. Os dois estavam exaustos, e Javier lhe disse que eles cuidaram da maioria deles. No entanto, ainda restavam pelo menos alguns milhares deles vivos. Lloyd diz a ele para ter calma, pois planejou a limpeza. Poddon reuniu todos os orcs e também os magos e a Calvária Real que chegaram para limpar o resto das criaturas. Javier pergunta a ele como será o resto do dominó de monstros. Lloyd lhe diz que isso nunca terminará com apenas uma onda. O grupo de limpeza estava fazendo um trabalho muito eficiente, exatamente como Lloyd pensava. A Cavalaria Real, os magos e os orcs, todos foram capazes de se livrar dos insetos. A criada agradece ao orc que a ajudou na crise, dando-lhe uma flor. O barão e a baronesa correm para ver Lloyd, abraçam-no com força e perguntam se ele se machucou. Lloyd sabia que a segunda onda chegaria em breve e que ele teria de trabalhar muito. Lloyd recebe um novo título. Sua vantagem é que ele pode colocar todas as criaturas do tipo inseto em um estado de medo só de olhar para elas. E, uma vez nesse estado, elas perderão a capacidade de lutar. Lloyd estava no campo de treinamento e abordado pelo comandante da Cavalaria Branca, Valilardi Blanc. Ficamos sabendo que Lloyd pediu a Blanc que o encontrasse. Lloyd o agradece por seu papel crucial na eliminação dos monstros. Blanc lhe diz para parar de elogiá-lo falsamente, pois eles estavam lá apenas para fazer a limpeza. Lloyd lhe diz que, se ele não estivesse lá para ajudá-los, teriam levado semanas para limpar toda essa bagunça. Blanc lhe diz que, a princípio, ficou furioso por um mero engenheiro ter recebido o comando de uma cavalaria branca fumegante. No entanto, ele era um estrategista muito bom, mas ainda não gostava dele. Além disso, ele mandou embora os magos e pediu que a cavalaria ficasse. Blanc lhe pergunta o que ele realmente quer deles. Lloyd sabia que Blanc era especial, como havia lido no romance. No romance, ele lutou contra Javier, que seguia a Rainha Má, e foi muito leal até o fim. Ele tinha uma lealdade intransigente, mas Lloyd tem seus próprios planos para obter sua lealdade. Lloyd o convida para um duelo e, se ele vencer, eles terão de fazer parte da Status Engineer Corps. E se Blanc ganhasse, ele ficaria feliz em voltar e servir a rainha. Blanc pensa um pouco e lhe diz que não pode lutar contra Lloyd, pois ele era apenas um civil comum. Lloyd lhe diz que ele estava no comando da Cavalaria Branca e que essa era uma ordem dele. Blanc ficou furioso. Blanc pergunta se ele tinha alguma arma com ele, ao que Lloyd responde levantando a pá. Blanc sabia que Lloyd havia punido o comerciante da propriedade com a mesma pá e estava pronto, mas manteria sua espada embainhada. Lloyd está pronto para atacar, mas sabia que sua chance de vitória contra ele era zero. Mas, como sempre, ele tinha uma arma diferente e poderosa. Blanc lhe diz que, se ele vacilar devido a algum de seus ataques, ele aceitará a derrota. Lloyd aceitou e ficou muito animado quando o peixe mordeu a isca. Lloyd usa sua explosão de mana de núcleo triplo, o que faz com que Blanc recue por instinto. E Blanc não tem escolha a não ser se esquivar do ataque. Sua explosão de mana percorre a cidade e é projetada na ponta da montanha. Por causa disso, Blanc ficou aterrorizado e aceitou a derrota. Lloyd estava no chão com pouca ou nenhuma energia, mas, ainda assim, tinha seu rosto de vilão, pois sabia que havia vencido. Depois daquela noite, 500 homens da Cavalaria Branca foram transformados no corpo de engenheiros da Baronia de Fronteira. Lloyd e Javier estavam no topo da colina. Javier pergunta a ele se seu plano funcionará, e Lloyd lhe diz que esse plano foi testado pelos Ox. E é verdade, pois ele precisa apenas esperar e observar. Vemos todos os trabalhadores esculpindo o rosto de um monstro enorme na montanha. Depois de alguns dias, um grande terremoto foi testemunhado por todos no baronato. Todos os civis ficaram assustados, mas dessa vez todos sabiam que o Sr. Lloyd os protegeria. A Cavalaria Branca estava pronta para enfrentar as feras da segunda onda. Era uma enorme manada de mastodontes. O comandante Blanc pede provas a Lloyd, mas Lloyd usa suas habilidades e finalmente o leva a acreditar que suas palavras eram verdadeiras. E agora todos estavam preparando-se para a batalha. Eles traçaram uma estratégia para impedir que a fera chegasse ao final da cidade. Em seguida, cercá-la por todos os lados. O comandante pensou que deveria haver pelo menos 20 baixas para essa missão de grande escala, e um dos soldados lhe disse que pediria sua namorada em casamento depois que a guerra terminasse. Blanc sabia que, em vez de um anel de noivado para sua amada, sua gloriosa lança poderia ser a única coisa que ele deixaria para ela,
e acreditava que esse era o destino da cavalaria. O comandante chama os soldados e estamos prontos para atacar, mas eles foram interrompidos por Sir Byron. Blank lhe pergunta por que ele não estava com a armadura. Ele lhe diz que Lloyd lhe disse que ele não precisaria de armadura para essa missão. Blank acha que Lloyd perdeu o juízo, mas Byron lhe diz que ele já se acostumou com esse tipo de coisa estranha. Mas hoje ele estava aqui para decifrar as mensagens de Lloyd e lhe disse que o mestre Lloyd estava no topo da colina e logo enviaria o sinal. Depois de algum tempo, Lloyd lhes envia um sinal. Byron decodifica a mensagem e diz aos soldados da Cavalaria Branca para se moverem rapidamente. Blank ficou agitado com seu desempenho. Lloyd diz a eles que, se continuarem discutindo, ele o denunciará ao Majeste. Blank não tem escolha a não ser aceitar isso e ainda estava confuso, pois não sabia o que Lloyd estava pensando. Os mastodontes vieram correndo. Lloyd sinaliza para os soldados e inicia a primeira fase do plano. Quando os mastodontes correram, foram atingidos pelo medo pela enorme imagem de seu inimigo natural, o Megalania. E, na segunda fase, Lloyd disse à Cavalaria Branca para avançar e pediu que fizessem o máximo de barulho possível, criando uma enorme nuvem de sujeira ao redor deles. Eles começaram a bater com suas lanças. Blank estava confuso, pois não sabia o que Lloyd estava pensando para ordenar que fizessem isso. A manada mudou de caminho, pois achava que havia mais inimigos naturais ali, e todos eles começaram a se mover na mesma direção. Blank percebe que os animais estão se movendo na direção em que a sujeira está para a imagem em relevo. Agora a fase 3. Todas as feras caem no poço e Lloyd sinaliza para Amon despejar um pouco de água. Lloyd solta as bandeiras, faz uma pose chamativa e declara sua vitória. Todos os mastodontes são arrastados pela água, e o canal se conecta ainda mais ao rio. Como resultado, todos os mastodontes se acalmam. Blank está confuso porque eles venceram sem lutar. Lloyd lhe diz que eles terão nutrição suficiente aqui, portanto, não há motivo para voltarem. Todos do corpo de engenharia ficaram muito felizes. Além disso, Oleg agora vai pedir sua namorada em casamento. Javier lhe pergunta se esses monstros vão acabar algum dia. Lloyd diz a ele que eles acabarão em algum momento, mas ainda terão que lidar com muitas outras ondas e diz a ele que, se isso continuar, a propriedade deles ficará perdida. Javier diz a ele para contar tudo, pois sabia que Lloyd já deveria ter elaborado um plano que exigisse o mínimo de trabalho. Blank lhe diz que eles também vão ajudá-los nessa missão. Lloyd lhe pergunta se ele não vai voltar para a capital. Blank lhe diz que enviou uma carta à Majestade pedindo sua permissão para ficar. Hoje ele testemunhou o que é uma verdadeira vitória. Além disso, ele percebeu como foi um líder incompetente durante todo esse tempo. Blank se ajoelha na frente de Lloyd para demonstrar respeito. Ele pede que ele fique e aprenda com sua sabedoria. E todos os soldados da Cavalaria Branca se juntam a ele. Lloyd diz a ele que, na verdade, ia planejar algo para fazê-los ficar, mas que não precisa se preocupar com isso agora. Todos estavam à mesa, tentando descobrir a solução para seu problema. O barão pergunta a Lloyd se ele se lembrava. Quando ele rejeitou a construção da hidrovia do Lago Capua, Lloyd se lembra e diz que há uma fera lendária no Lago Capua, o Rei Stroma, que está dormindo em suas profundezas. Mas eles ainda continuam a construção, pois a perturbação da construção não foi suficiente para acordá-lo. Lloyd lhe diz que isso está certo e que, desta vez, eles o acordarão. O barão rejeita imediatamente o plano, assim como a baronesa, mas Blank vota a favor, assim como Javier. Javier diz ao barão que eles não vencerão essa discussão de qualquer maneira. Lloyd diz a todos que a maioria venceu e que agora eles podem prosseguir com a construção. Depois de alguns dias, todos estão prontos para o trabalho. Javier pergunta a ele como eles devem acordar e controlar o Rei Stroma. Lloyd lhe diz que isso parece impossível, mas ele fez algumas pesquisas sobre a fera. Uma referência mencionava uma fera gigante do tamanho de uma montanha, mas, surpreendentemente, não havia uma única menção de que ela atacasse humanos. Ele também construiu o lago criando a represa sozinho. Dizem também que, se seu habitat for danificado, ele soltará um grito antes de iniciar os reparos. E é por isso que eles vão destruir uma parte do lago. À medida que a fera for consertada, ela assustará os monstros que vêm das montanhas do leste. Javier ficou incomodado com isso, pois eles vão atormentar a fera com a qual nem mesmo Satanás se meterá. Javier pergunta a ele o que acontecerá se o monstro começar a atacá-los. Lloyd lhe diz que isso é óbvio, pois Javier terá de derrotar o monstro, e então ele terá que gritar dia e noite. Eles estão no Lago Capua. Lloyd usa a habilidade de simulação e pesquisa todas as possibilidades. Javier diz a Blank que isso parecia um pouco estranho, mas que não havia necessidade de se preocuparem. Blank ficou impressionado com isso e admira Lloyd por suas habilidades. Nas profundezas do Lago Capua, há um monstro enorme que sentiu a presença de Lloyd e do grupo e acha que,
Se eles tentarem perturbar seu sono, ele os matará. De volta à aldeia, Sir Byron estava se divertindo com o bebê do mastodonte e fica chocado quando Lloyd o vê fora de seu personagem. Ele se levanta rapidamente e pergunta a Lloyd se esses pequenos mastodons foram separados da mãe, e pede sua permissão para criá-los. Lloyd lhe diz que eles se tornarão mais ferozes à medida que crescerem, mas Byron ainda insistia em criá-los, pois eles eram adoráveis. Lloyd não tem escolha a não ser lhe dar permissão. Lloyd acha que, se isso der certo, pode se tornar um grande trunfo para a baronia. Lloyd precisa de mais aliados para essa missão, mas os orcs queriam salvar sua própria tribo. Então voltaram. Lloyd pede a Greg que reúna 5 homens e vá com a tribo se houver problemas. Avise-o imediatamente. Blank lhe diz que todos os preparativos estarão completos quando a tão esperada operação entrar em ação. Lloyd motiva todos os soldados com um grande discurso, e todos aplaudiram em nome da Cavalaria Branca. E todos fazem uma pose exagerada. Javier foi realmente prejudicado pela Cavalaria Branca, pois eles estavam agindo de forma completamente oposta. Lloyd modificou o terreno de modo que as margens do lago rachassem sem causar uma inundação. Javier sinaliza a todos que está pronto, e Lloyd pergunta a todos se estão prontos e sinaliza a Javier para disparar. Javier usa sua explosão de mana e consegue destruir a margem do rio, e todos caem no chão para se proteger. E agora que o rei Stroma foi finalmente despertado, Lloyd, Javier e todos estão assustados, pois testemunham o tamanho real da fera. E o rei Stroma finalmente aparece, mas, em vez de temê-lo, todos o acharam adorável. Mas, estranhamente, Lloyd foi capaz de entender o que a fera estava dizendo. Era exatamente como Poddon e as outras criaturas, e acha que há uma possibilidade de que a fera seja uma invocação. A fera se vira e diz a Lloyd que também foi capaz de sentir o cheiro deles. Identifica que eles estavam tentando danificar a represa para obrigá-lo a fazer alguma coisa e acha que ele vai consertar a represa em silêncio e voltar a dormir. O rei Stoma lhes diz que agora vai eliminá-los e acabar com seus truques para sempre. Lloyd sabia que estava totalmente equivocado na leitura da situação. Blank lhe perguntou o que eles deveriam fazer em seguida, e Lloyd estava deitado com um rosto frio. A fera começa a se enfurecer e a atacá-los, o que faz com que eles sejam submersos na água. Javier salta em direção ao monstro e o ataca com uma explosão de mana, mas isso não foi suficiente, pois ele apenas deu um tapa no ataque e foi facilmente desviado. Javier não teve chance, então sacou a espada de Aura e mais uma vez saltou para atacar a fera. Javier ia matar o rei Stroma, mas Lloyd o impediu, pois tinha um plano. Javier estava agora distraindo a fera, enquanto Lloyd se aproximava silenciosamente por trás. Quando o castor o sentiu, Lloyd rapidamente se afundou na água. Javier usou sua explosão de mana, mas seus ataques foram facilmente desviados. Javier sacou mais uma vez a Aura Sword, mas ela ainda foi capaz de desviá-la. Javier estava confuso, pois não sabia o que fazer. Então, ele grita com o castor e tenta falar a língua dele. O castor se vira, fica confuso e diz a Javier que ele não é sua mãe e que também era um macho. Javier ficou aliviado porque conseguiu distraí-lo e tentou falar mais coisas engraçadas. O castor estava confuso. Javier faz isso ainda mais, mas, sem saber, insulta o castor e ele fica agitado. Vemos que Lloyd estava no topo. O castor tenta alcançá-lo, mas não consegue, pois suas mãos eram muito curtas para chegar lá. Lloyd salta e joga uma amêndoa azul diretamente em sua boca, fazendo com que o castor comece a encolher. E, finalmente, ele voltou ao normal. O castor ficou agitado quando Lloyd tentou pegá-lo e começou a resistir. Ele dá um tapa em Lloyd e foge de todos. Lily ordena que Poddon e Ammon o peguem, mas uma briga começou quando eles se enfrentaram. Stroma conseguiu escapar deles. Lloyd desliza e Banguil cai no chão e, pela primeira vez em sua vida, ele viu o que era o amor. Lloyd lhe pergunta se ele tem vontade de falar agora. Stroma não consegue resistir e faz uma pose chamativa e o manda falar. E, finalmente, o rei Stroma foi capturado. Na mansão, o rei Stroma e Lloyd estavam conversando. O castor lhe pergunta o que ele deveria fazer, e Lloyd lhe diz que só queria que ele gritasse todos os dias, uma vez pela manhã e uma vez à noite. O portador lhe pergunta o que ele deve ganhar com isso. Ao fazer isso, Lloyd tinha uma carta escondida em suas mangas, e ele disse ao castor que era uma espécie, pedido do primeiro e único Bangu, e o rei Stoma concordou com ele e aceitou o acordo. Lloyd ficou feliz porque não precisou lutar e aproveitou a vantagem e o transformou em um escravo do amor. Mas ele sabia que Bangley não sentia nenhuma atração por ele e percebeu que também era solteiro e imediatamente compartilhou o mesmo sentimento com o castor. O castor tentou resistir, mas também sentiu o mesmo sentimento e criou um vínculo com Lloyd. Do nada, a porta se abre e vemos que Greg voltou do TYR. Ele conta a Lloyd que os orcs foram atacados por um grupo de megalania e precisavam da ajuda da propriedade, pois lutaram com todas as suas forças,
mas não conseguiram ferir as feras. Lloyd ordena com urgência que ele diga a Blank e a Cavalaria Branca que se reúnam na entrada da propriedade e diz a ele que tem um plano. Enquanto corriam para fora, Javier lhe perguntou qual era o plano agora. Lloyd lhe disse que eles vão virar o dominó do monstro. Lloyd deu a omelete vermelha para Stroma, e ele voltou a ficar enorme, e eles correram para a entrada principal. Quando chegaram lá, os orcs e a Megalania ficaram surpresos com a aparição da enorme fera Strom. Liopa anuncia à fera que não há comida a oeste. Além disso, se viajarem para o oeste, eles se tornarão presas. Todos os monstros temiam King Stroma e estavam sendo varridos um a um, e os monstros temidos começaram a recuar. King Stroma retorna ao seu tamanho original e fica tímido ao ver Bango feliz. Blank agradece a Lloyd por tê-lo chamado até lá e pede permissão para voltar, já que eles não foram úteis. Lloyd lhe diz que os trouxe aqui para trabalhar. O líder dos orcs se aproxima de Lloyd e lhe diz que eles não estavam mais em um pacto de sangue. Lloyd ficou confuso e o grande orc fez uma pose e agradeceu a ele por ter salvado sua tribo 2 vezes e a todos eles e disse a eles que se preparassem para iniciar seu terceiro projeto, ressuscitar a tribo da areia e do aço. Há pouco tempo, Asparra incendiou a região do campo de juncos com um determinado objetivo estratégico e, em seguida, houve um enorme movimento de monstros em forma de dominó. Entre os monstros que possuíam inteligência, eles viram 3 predadores de topo da espécie Megalania enrolados como papel desperdiçado e mandados para longe. Esses monstros sentimentais começaram a espalhar o que viram para os outros monstros, e espalhou-se a notícia de que havia uma fera lendária do tamanho de uma montanha no final do lado oeste. Seus olhos negros pareciam não ver nada além de um abismo, e suas 2 presas eram capazes de comer qualquer coisa neste mundo. Além disso, os olhos do demônio que controlava a fera pareciam o próprio inferno. No palácio de Asfarhan, os soldados contaram ao sultão sobre o incidente. Ele lhe disse que as feras que eles expulsaram para o oeste voltaram e estão atacando as fronteiras. O sultão ficou confuso. O soldado lhe disse que eles estavam usando todo o seu poder de fogo, mas os monstros ainda os estavam atacando por medo de alguma coisa. O sultão ordena que ele instale ainda mais canhões e use mais armas de fogo. E ele percebeu que o dominó de monstros havia saído pela culatra. Lloyd estava em uma reunião com os Loan Sharks e pediu a eles que assinassem o contrato. Eles estavam céticos, e Lloyd lhes disse que era o recibo do pagamento total da dívida. Além disso, ele também lhes deu o cheque que cobre todos os juros acumulados. Os dois tentam resistir, mas Lloyd os assusta e eles não têm escolha a não ser assinar o contrato e ir embora. O barão entra e pergunta a Lloyd se eles finalmente conseguiram pagar aquela dívida enorme. Lloyd lhe mostra o recibo e pergunta se eles devem emoldurá-lo. O barão o abraça e começa a chorar, pedindo perdão pelos erros que cometeu. Lloyd o abraça e pergunta se ele o amava. O barão em lágrimas lhe disse que, é claro, o amava, o que deixou Lloyd ainda mais feliz. O sistema lhe diz que ele obteve um novo título, e seus poderes eram: ele pode receber capital de investimento com as taxas mais baixas e os termos mais favoráveis. Enquanto Lloyd caminhava pelo corredor, Javier relatou a ele que a tribo foi realocada com sucesso e se estabeleceu nas cadeias de montanhas do leste. Lloyd lhe disse que ele deveria fazer uma pausa e descansar um pouco. Enquanto Lloyd caminhava para seu quarto, percebeu que havia cuidado de tudo. Enquanto dorme em sua cama, ele se lembra de seu velho pai e começa a chorar e diz a ele que conseguiu cuidar de tudo aqui e começa a chorar ainda mais. Javier estava do lado de fora do quarto e ouviu seus gritos. Ele pensa em deixá-lo sozinho por algum tempo. Alguns dias depois, todos na cidade se tornaram grandes fãs de Lloyd e o aplaudiram quando ele passou por eles. Ele ficou agitado com isso e, embora as pessoas estivessem felizes por vê-lo irritado, Javier lhe disse que todos os habitantes da cidade estavam felizes porque Lloyd os ajudou. Sir Byron chegou. Ele disse a Lloyd que um grande número de pessoas estava vindo do sul. Lloyd perguntou se eram soldados de outra nação, ou algo assim. Byron lhe disse que eles eram refugiados. Os refugiados aparecem, e um deles pergunta a Lloyd se ele é o senhor da propriedade. Lloyd lhe diz que era o filho do senhor e pergunta quem era ele. O homem lhe respondeu que era o chefe da aldeia do sul e que estava aqui com seu povo para se refugiar. Lloyd lhe pergunta se isso foi obra dos monstros. Ele lhe diz que havia insetos e monstros enormes que os atacaram. Javier lhe diz que a área afetada pelo dominó de monstros é maior do que eles pensavam inicialmente. Lloyd pensa um pouco e percebe que o Baronato de Fronteira e o Viscondado de Lacona são os únicos lugares que não foram gravemente afetados, e os outros estados virão em busca de refúgio. Todos se curvam diante de Lloyd e pedem sua bondade. Javier lhe diz que eles não têm espaço suficiente para os refugiados. Lloyd estava feliz porque estava ficando animado com alguma coisa. Ele diz a Javier que se isso acontecer, se muitas pessoas se juntarem ao baronato, eles receberão uma grande quantidade de impostos. Javier ficou assustado,
pois sabia o que estava por vir. Lloyd diz a Sir Byron para cuidar dos refugiados por um tempo. As pessoas ficaram muito felizes com isso, e Lloyd se dirige ao barão para relatar esse incidente. Ao informar o incidente ao barão, ele ficou apavorado, pois eles não tinham mais fundos. Lloyd pergunta ao barão se ele gostaria de acolher os refugiados. O barão lhe diz para acolhê-los, mas o estoque atual de alimentos não durará alguns dias. Lloyd diz a ele que, por enquanto, eles apenas os alimentarão, pois recolheram todos os monstros mortos e os armazenaram. O barão estava preocupado em saber como eles poderiam alimentar as pessoas com insetos. A baronesa come um deles e diz a ele que o gosto é igual ao de um camarão e diz que pode deixá-lo delicioso se cozinhá-lo. Os orcs montaram tendas para os refugiados, e Lloyd lhe disse que eles precisam se apressar com o fornecimento de ingredientes. Um dos homens lhe disse que havia cerca de 100 refugiados vindo do norte. Lloyd ficou tenso porque eles estavam chegando aqui, muito mais rápido do que ele pensava. Todos se esforçaram para oferecer boas instalações para eles à medida que os refugiados chegavam, mas Lloyd acha que eles não têm espaço suficiente e estava confuso sobre o que deveria fazer. Finalmente, ele tem uma ideia e diz a Javier que esse será o maior projeto que já fizeram até agora. Ele diz que vão construir apartamentos para os refugiados. Ele elaborou um plano de como seriam os apartamentos que construiria. Ele estava em uma colina e usou sua habilidade de simulação para simular todos os prédios que teriam de ser construídos, e com os prédios, eles obterão um enorme aumento na receita tributária. Esse será seu último emprego, e ele aproveitará sua vida como um rico desempregado, e pensa em dar toda a administração do patrimônio ao Baia, e ele trabalhará nisso até morrer. Ele reúne todos na mansão e pede que vejam os documentos sobre a mesa. Javier se opõe, pois não gostou do nome do prédio, que parecia cheio de segundas intenções. Lloyd lhe diz que seu nome não importa e que eles estão fazendo de tudo para ajudar as pessoas. Lloyd diz a eles que vai construir uma enorme fortaleza que servirá de lar e também de proteção para o baronato. Todos ficam surpresos com isso. Lloyd diz a eles que podem lhe fazer perguntas. Javier o questiona, mas ele o ignora e diz ao barão que conseguirá todos os fundos necessários em breve. Quando Lloyd e Javier saíram para algum lugar, Lloyd disse a Javier que estava com medo, pois era sua responsabilidade construir algo que pudesse abrigar as pessoas e não desmoronasse, já que ele seria o responsável se algo acontecesse. E diz a Javier que ele é a única pessoa com quem ele pode compartilhar tudo o que está pensando. Javier ficou furioso, pois sabia que, para Lloyd, ele não passava de uma lixeira emocional. Lloyd respondeu com um sorriso maligno. Javier pensa em dar um soco nele, mas se acalma e segue para seu destino. Eles chegam à mansão Lacona e, quando estavam passando, vem Diego. Diego ficou apavorado ao ver Lloyd. Lloyd lhe pergunta se não há nada a temer e lhe diz que estava aqui para falar com seu pai. Quando Lloyd encontra Lacona, ele lhe diz que estão aumentando o preço da água. Lacona estava tenso e pensa em algo. Ele se levanta e diz a Lloyd que não pode alterar o preço da fatura, pois ela foi fixada. Lloyd lhe entrega uma lupa e lhe mostra o que estava escrito no contrato. Lacona ficou furioso com ele, mas Lloyd lhe disse que tinha um plano com o qual ambos teriam lucro. Lloyd explica a ele que, no total, 17 propriedades foram destruídas no Monster Domino, e os refugiados estão indo para cá. Ele sabia que Lacona havia rejeitado todos eles, e se essa notícia chegasse à rainha, ela ficaria desapontada com ele. Lacona ficou com medo por causa disso. Lloyd continua e lhe diz que, se ele escrever uma carta para a rainha, Diego poderá voltar para a academia. Lacona não tem escolha e pergunta a ele qual será o preço por isso. Lloyd lhe diz que só queria um pouco mais, o que lhe tirou a alma de Lacona. Javier estava presenciando a extorsão e percebeu que Lloyd era realmente um monstro malvado que ganhava dinheiro. Lloyd lhe diz que ele pode escolher o valor da conta de água. Houve um intenso confronto entre os dois, pois Lacona ia contar a 20. Lloyd faz uma cara desagradável que assustou Lacona, e ele lhe diz para dar 2 minutos para pensar. Lacona diz 30, mas, mesmo assim, Lloyd fez uma cara desagradável. Javier pede que ele dê 5. E Lacona grita que vai aumentar em 50%. Mas, mesmo assim, Lloyd fez uma cara desagradável. Lacona ficou confuso e Javier lhe disse que não era 50%, mas 5. Lacona ficou furioso e disse a eles que isso era um roubo à luz do dia, pois 5 vezes o contrato atual seria ridículo. Lloyd o engana e diz para ele fazer 4 vezes. Lacona ficou feliz e aceitou a oferta, mas depois que eles saíram, Lacona percebeu o grande erro que cometeu. Quando os dois estavam a caminho de casa,
Lloyd perguntou a Javier por que ele estava com um rosto tão sombrio. Javier lhe diz que sente que se tornou um chantagista. Lloyd lhe diz que ele o ajudou a extorquir dinheiro e que agora ele é realmente um chantagista. Javier lhe diz que proteger Lloyd era seu único dever e que, de agora em diante, nunca mais o ajudará em fraudes. E Lloyd lhe diz que não cantará mais uma canção de ninar para ele. Javier se gaba e diz a ele que se tornou um mestre da espada e que pode controlar completamente seus sentidos. À noite, Javier não conseguiu dormir e voltou para pedir ajuda. Lloyd lhe diz que agora é seu hábito ouvir a canção de ninar, caso contrário ele não conseguirá dormir. Javier lhe diz para começar já e fazê-lo dormir. E agora era hora de ele começar a trabalhar. Ele usa sua habilidade de simulação e pensa em tudo. O sistema lhe pergunta se ele vai experimentar todas as simulações enquanto constrói. Lloyd confirma e diz ao sistema que sua habilidade de tentar até funcionar atingiu o nível máximo. Na manhã seguinte, Lloyd diz a todos para enviar uma carta Cremo e obter ajuda o mais rápido possível. E agora já faz muito tempo que Lloyd trabalhou tão arduamente fazendo todos os preparativos que fez. Trabalhava dia e noite, mesmo quando estava doente, com o nariz sangrando. Em um desses dias, ele estava indo para algum lugar com Sir Byron. Ele lhe perguntou se estava bem. Lloyd lhe disse para não se preocupar. E, enquanto caminhava, ele caiu no chão. Depois de alguns dias, na capital real Magenta, a rainha estava treinando com os soldados e pediu que eles a atacassem. Enquanto eles disparavam as bestas, a rainha sacou a espada de Aura e bloqueou todos os ataques. Todos ficaram surpresos, e o mensageiro foi até a rainha e a informou que alguém da fronteira Barony queria vê-la. Na corte real, Javier diz à rainha que eles precisam da ajuda da majestade. A rainha sabia que se tratava de algum tipo de truque mais uma vez. Javier diz à rainha que os refugiados de diferentes propriedades estão se dirigindo para o baronato de fronteira devido aos recentes acontecimentos. Javier lê um discurso muito emocionado, escrito por Lloyd, mas a rainha está cansada e pede que ele não o leia mais. Ela pede a Javier que diga a Lloyd que ela precisa consultar todos os funcionários e garantir que todos concordem. Javier pega outra carta e a lê. Lloyd explica à rainha o que é o projeto e como ele ajudará o reino. A rainha pensa por algum tempo e concorda em fornecer o dinheiro. Javier lê a carta e pede à rainha que envie Cordutus, pois ele será de grande ajuda no baronato. Todos estavam trabalhando duro. Quando Greg saiu da barraca, viu Emily, chamou-a e pediu que ela lhe entregasse os chares. Ela recusou e os dois começaram a brincar e a se divertir. O orc vê isso e fica deprimido. Os outros orcs zombam dele, pois ele acha que uma humana gostaria dele. Ele joga as flores que trouxe para ela e vai embora. Na mansão, Lloyd acordou. Sir Byron lhe perguntou se ele estava bem. Lloyd lhe disse que já estava quase na hora. Eles têm que pagar os salários. Lloyd começa a tossir e depois perde a consciência. Sir Byron ficou muito preocupado com isso. Ele chama um médico, e vemos que Javier estava lá. Byron tenta contar a ele sobre a condição de Lloyd, mas Javier pega o dinheiro e o mostra a Lloyd, pedindo que ele acorde rapidamente. Uma habilidade especial financeira foi ativada e Lloyd acordou como uma fera faminta, pronto para a caçada. A base do edifício Honey Apartmenta foi concluída. Lloyd usa sua habilidade de simulação e simula todos os tipos de desastres naturais, até mesmo a queda de meteoros. Ele estava muito feliz ao simular a destruição. Lloyd pergunta a Javier por que ele estava olhando para ele daquela maneira. Javier lhe diz que ele parecia um vigarista maluco e conta que Cordudiz e os 30 artesãos anões chegaram. Lloyd vai cumprimentá-los e mostra o projeto. Lloyd lhe diz que sabia que deveria primeiro recebê-lo e cumprimentá-lo, mas a melhor maneira de receber um mestre construtor é mostrar as plantas das máquinas que ele nunca viu. Cordutus aceita e segue para seu local de trabalho. Lloyd e Javier usam o Main Blast para cavar a base dos edifícios. Aqui, a construção do caminhão betoneira foi concluída, e o Padon foi usado como motor. Os orcs trabalharam com a ajuda de barras de ferro para fazer os vergalhões para o cimento. Lloyd explica as etapas para Sir Byron e diz a ele para anotar tudo. Bion foi usado como guindaste para transferir materiais pesados, e sua motivação foi Bangu, que o aplaudiu enquanto ele ajudava Lloyd. Agora que toda a construção básica estava concluída, Lloyd pediu a Sir Byron que cuidasse da construção, pois ele tinha outro trabalho importante a fazer. Ele lhe explicou que o principal problema aqui seria instalar o sistema de aquecimento. Sua ideia era usar vapor, mas, à medida que a altura aumentava, os níveis mais altos não tinham muito calor. Lloyd tentou descobrir o que era e finalmente se lembrou do capítulo em que Javier lutava contra um dragão. O dragão o ataca com um sopro de fogo, mas Javier não foi ferido, pois estava usando uma armadura feita da seiva endurecida da árvore Alencia, o material isolante mais forte do mundo. E agora,
Lloyd e Javier estão a caminho para obter o isolamento. Javier pergunta a Lloyd até onde eles deveriam ir em busca dos materiais. Lloyd lhe diz que eles estavam indo para Everglobe Forest, onde vivem os elfos, e lá eles extrairiam a seiva da árvore Elencia. Javier volta para trás e começa a se deslocar para o baronato. Lloyd lhe pergunta para onde ele estava indo, e Javier lhe diz que não há como negociar com os elfos, pois eles realmente odeiam os humanos. Lloyd se lembra da cena em que Javier flertou com um elfo e ganhou a armadura de presente. Lloyd diz a ele que não o forçará e pede que ele volte, pois marchará sem seu cavaleiro de escolta. Javier não teve escolha a não ser segui-lo. Ele disse a Lloyd que não era fácil se comunicar com os elfos e perguntou como ele poderia persuadi-los. Lloyd lhe disse que ele não convence ninguém a fazer algo, ele gosta de roubá-lo. Javier ficou agitado com isso e realmente queria bater nele até a morte. Enquanto marchavam, estavam agora na floresta Everglobe. Javier espirra elegantemente e Lloyd lhe pergunta o que ele fez nesse momento. Javier lhe diz que tudo o que ele faz parece legal, pois ele tem um rosto bonito, e Lloyd não se identifica com isso. Lloyd estava deprimido e, depois disso, Lloyd estava agitado e Javier dá uma risada elegante. Lloyd pergunta o que foi engraçado, e Javier lhe diz que pode usar sua habilidade para mudar de assunto, já que não tem nada para falar sobre seu rosto. Lloyd se cansou disso e começou a atacar Javier, mas todos os seus socos foram facilmente bloqueados por ele. Lloyd estava exausto e disse a ele que parasse de brincar e que fosse sério. Enquanto avançam, são interrompidos por um exército de elfos. Lloyd lhes pergunta como eles os notaram tão rapidamente. Um dos elfos lhes diz para ficarem quietos e morrerem. Javier diz a eles que isso não é bom, e Lloyd diz a ele que as coisas apenas progrediram mais rapidamente. O elfo começou a disparar flechas contra eles. Javier sacou sua arma de aura e conseguiu bloquear todos os ataques. A elfa ficou chocada ao perceber que eles estavam contra o mestre da espada. Lloyd ordena que Javier proceda conforme o plano e o encontre no local, e os dois se separam. A elfa ordena que eles sigam atrás do homem bonito e deixem o homem feio, pois ele era apenas um gofer, e Lloyd ficou perturbado. Javier correu e se esquivou das flechas. Ao fazer isso, ele percebeu que os elfos estavam andando sobre as folhas, e se lembra do que Lloyd lhe disse sobre os elfos. Quando Javier estava prestes a ser atingido pelo elfo, ele rapidamente se aproximou da árvore, pois sabia que eles não machucariam as árvores. Mas uma flecha foi disparada por trás e ele não teve outra opção a não ser deixar o local, correndo e se esquivando de todos os ataques. À medida que avança, ele percebe que os elfos estão intencionalmente levando-o a algum lugar. Vemos que Lloyd estava na árvore Elisia e começou a cavar um túnel até a base da árvore. Enquanto Javier os distraía, ele percebeu que um dos elfos estava faltando e pensou que ele deveria ter ido antes de Lloyd. Ele para no lago e percebe que eles o estavam conduzindo até aquele ponto, de modo que ele não pode usar as plantas para se salvar. Todos os elfos o cercaram e dispararam centenas de flechas contra ele. Javier usa sua espada de aura e a funde com água e consegue desviar todas as flechas. Os elfos ficaram chocados e acreditaram que poderiam ser mortos por esse tipo de poder, mas o líder os acalma e diz que ele pode ser um mestre da espada, mas eles têm Malika. E vemos uma figura enorme aparecer atrás de Javier. Quando ela se aproxima, vemos a enorme elfa Malika. Ela baixa seu arco e se prepara para atirar uma flecha enorme em Javier. Javier estava pronto, mas assim que a elfa gigante soltou a flecha, Javier foi varrido pelo impacto. Javier ficou chocado porque ela foi capaz de varrer Javier usando apenas sua força bruta. Javier se lembrou de que, se ele ferisse um único elfo, todos os elfos do mundo se reuniriam e buscariam vingança. Os elfos estavam se preparando para outro ataque. Javier também usa sua espada de aura e percebe que não era hora de se juntar a Lloyd. Javier estava confuso, pois tinha que ajudar Lloyd e também não machucar nenhum dos elfos no processo. Ele tenta acompanhar os elfos e desvia todas as flechas, mas quando Malika disparou sua enorme flecha, Javier usou a espada de aura para mudar a direção da flecha e bloquear as duas flechas. Aqui, Lloyd cavou um túnel e estava reunindo material de isolamento. Enquanto fazia seu trabalho, foi abordado pelos elfos. Eles apontaram as flechas para ele e disseram para ele se render. Lloyd tentou enganá-lo, mas os elfos o avisaram que, se ele se movesse, seria perfurado por muitos buracos. Lloyd já tinha um plano em sua mente. Ele os ameaçou dizendo que queimaria a fábrica se eles tentassem impedi-lo. Eles não tinham outra chance a não ser se afastar. O elfo tentou deixá-lo agitado dizendo coisas ruins sobre ele e que ele era um vilão que não era muito popular entre as mulheres. Lloyd estava deprimido e agitado. Ele coloca as chamas perto da planta e diz a eles para se afastarem. Eles não têm outra opção a não ser recuar. O elfo lhe diz que eles podem resolver isso conversando. Lloyd tenta comer a planta e os avisa. Todos saíram do túnel, e Lloyd sabia que,
Se não comesse a planta, morreria na hora. Um dos elfos não estava se sentindo bem e logo o outro também não estava. E o líder também estava com fome. Os três se deitaram no chão. Lloyd percebe que algo estava errado e se dá conta de que não há um único pássaro em uma floresta tão grande. Também não há animais presentes aqui. Ele acha que esse foi o resultado do dominó de monstros, de modo que todos os animais se deslocaram para o oeste. E como os elfos são estritamente carnívoros, eles não têm animais para caçar aqui. Aqui, Javier estava tentando acompanhar os elfos e percebeu que eles estavam ficando cansados. Ele correu para os elfos e a elfa Malika também o atacou. Javier conseguiu se esquivar da flecha, mas foi arranhado no rosto. Ele correu para frente, mas os elfos estavam famintos demais para se mover. Malika se intromete para impedir que Javier avance mais e consegue encurralá-lo. Ela se lançou sobre ele com a flecha, mas seu ataque foi facilmente desviado por Javier, e começou uma briga entre eles. Javier salta e usa o mesmo movimento de pés que os elfos usavam. Os elfos ficaram chocados ao vê-lo dominar a habilidade em tão pouco tempo. Eles tentaram acompanhar Javier e o atacaram com flechas. Javier avançou e finalmente viu a árvore helenizia e chamou por Lloyd. Ali, Lloyd estava se divertindo com os elfos. Quando Javier chegou ao local, ficou chocado ao ver Lloyd comendo carne de porco com os elfos. Lloyd pede que ele se junte a eles. Javier se junta a eles e todos esperam que a carne de porco seja cozida. O chefe da tribo, Muira, o cumprimenta e pergunta a Lloyd se há espaço para mais uma pessoa. Lloyd a confirma, e ela chama por Malika, que estava observando-os de longe. Malika se junta a eles e também espera que a carne de porco seja cozida. Lloyd lhes oferece e diz que eles podem comer o que quiserem. Os outros elfos os viram à distância e iam atacá-los, mas foram hipnotizados pelo cheiro da carne de porco cozida. Lloyd chantageia a elfa e diz a ela para pensar nos jovens elfos, e também nos elfos idosos, que devem estar morrendo de fome neste momento, e chantageia todos eles. Lloyd se oferece para fazer um acordo com eles. A elfa tenta resistir, mas Lloyd a chantageia ainda mais. Lloyd explica a ela que fornecerá carne de porco ilimitada e carvão para cozinhar a carne. Além disso, ele fornecerá a eles uma geladeira para evitar que a carne estrague. A elfa lhe pergunta o que ele precisa em troca. Lloyd explica a condição e diz a ela que só precisa da seiva de Valência uma vez por mês, e garante a ela que se certificará de extrair a seiva sem ferir a árvore. Além disso, ele precisará de cerca de 100 elfos para transportar a carne do baronato para a floresta e outros ajudarão na construção da casa. Os outros elfos dizem ao líder para ignorar o acordo, pois os humanos são cheios de mentiras. O líder recusou o acordo e disse a ele que só faz acordos com um humano que seja seu amigo. Lloyd ficou confuso e começou a pensar em como superar esse obstáculo. Lloyd tinha um plano e tirou a carne especial da sacola. A elfa ficou surpresa ao vê-la, pois nunca tinha visto uma carne daquela cor. Lloyd usou suas habilidades culinárias e a deixou ainda mais deliciosa. Todos os elfos ficaram chocados ao comê-la, e a líder aceitou o acordo, mas sua única condição era ser alimentada com essa carne milagrosa. E os elfos, que não tiveram contato com outras tribos por 500 anos, assinaram um acordo comercial com os humanos da fronteira Barony. Javier ficou frustrado por ter de lutar contra os elfos, embora isso pudesse ter sido facilmente resolvido com carne. Todos os habitantes da cidade ficaram surpresos ao ver os elfos e pensaram que, nesse ritmo, Lloyd poderia trazer o dragão para a baronia. Os elfos viram a madeira ser usada em todo o baronato. Lloyd explica que todo mundo tem valores diferentes e que ela não deve pensar muito nisso. Agora que a instalação foi trazida para a construção, ele precisa construir os apartamentos o mais rápido possível. Caso contrário, a água começará a congelar, e mais tarde no verão, a água se descongelará e ficará impura, e o prédio poderá cair. Portanto, agora a principal missão é construir os apartamentos o mais rápido possível. Lloyd descobre isso e agora está tranquilo, pois os elfos foram muito rápidos em seu trabalho. Todos eles estavam motivados e fizeram as coisas ainda mais rápido para comer a carne milagrosa o mais rápido possível. Com a chegada do primeiro inverno, a construção dos prédios de apartamentos 101 e 102 foi concluída. Depois de testar algumas variações, ele criou uma pasta isolante e a aplicou no aquecedor. Lloyd ordenou que ligassem a caldeira, e quando a caldeira esquentou, foi um grande sucesso, pois o aquecedor estava funcionando sem problemas. Lloyd ordena que todos façam com que os refugiados se mudem para lá o mais rápido possível. Lloyd e Javier estavam a caminho da mansão do barão e ouviram a trombeta à distância. Javier lhe disse que era o mensageiro real. O mensageiro real fez uma pose muito chamativa e começou a ler a carta escrita pela rainha. A rainha ficou impressionada com o trabalho do barão e,
A partir daquele momento, o baronato será promovido a condado. O mensageiro real se curva diante deles e os parabeniza. O barão e a baronesa estavam chorando de alegria e Lloyd estava orgulhoso de sua conquista. O mensageiro real continua lendo a carta e os informa que todo o orçamento da construção e os materiais necessários serão fornecidos pela família imperial pelos próximos 10 anos e, por fim, eles estarão isentos do pagamento de impostos à família imperial pelos próximos 20 anos. Lloyd ficou muito feliz e começou a dançar e a elogiar a rainha. Lloyd diz a Javier que eles precisam ir para a aldeia o mais rápido possível e vemos que eles ergueram uma estátua da rainha e dançam ao redor dela louvando a majestade. O mensageiro real ficou chocado ao ver tais preparativos. Ao chegar à capital real, ele informa a rainha. A rainha fica constrangida e ordena que ele não faça tais coisas. Aqui vemos que Lacona chegou ao condado e está na frente do conde. O conde lhe diz para não ser tão formal com ele. Lacona se lembra de como costumava zombar do conde quando ele era apenas um barão pobre e agora pensa em usar seu comportamento gentil para recuperar seu dinheiro. O conde lhe diz que tinha um pedido e pergunta se há algum engenheiro livre, pois havia uma escassez no condado. Laona lhe pergunta de quanto ele precisa. O conde hesita e lhe diz que precisarão de um grande número de engenheiros para esse trabalho e que será grande demais para ele dar conta. Laona se curva e pede que ele diga de quantos engenheiros precisa, pois estava disposto a enviar todos eles. O conde usa o mesmo truque de Lloyd e Laona não tem escolha a não ser extorquida novamente pela família Fronteira. Sir Byron diz a Lloyd que todos os quartos dos prédios de apartamentos 101 e 102 estão cheios e o sistema o recompensa com doces pontos de RP. Lloyd entra para checar as pessoas e age de forma muito amigável com elas. Javier sabia que algo iria acontecer. Os soldados montaram uma mesa e Lloyd disse a todos que agora era hora de pagarem suas dívidas assinando o contrato de trabalho. Todos estavam confusos e Lloyd lhes disse, com uma cara de mal, que nada é de graça para sempre. E todas as pessoas ficaram assustadas. Xavier sabia disso, mas estava cético sobre o que era a coisa certa a fazer agora. Um dos refugiados se aproximou de Lloyd e perguntou se ele havia assinado o contrato e se conseguiria um emprego. Lloyd lhe disse que é claro que ele terá um emprego. Além disso, ele também receberia seu salário. Mas no momento em que ele receber seu primeiro salário, eles terão de comprar comida e lenha com seu próprio dinheiro. O aldeão estava disposto a aceitar isso, pois queria alimentar sua família com seu trabalho árduo e não depender da boa vontade dos outros. Outra mulher se aproxima de Lloyd e pergunta se ela também pode se inscrever. Lloyd diz a ela que aqui não há discriminação de gênero e que ela também pode se inscrever. Logo depois, todos os refugiados fizeram fila para assinar o contrato. Lloyd diz a eles que vão trabalhar no projeto de desenvolvimento de terras agrícolas em terraços, que fornecerá alimentos suficientes para todos no condado. Lloyd pensa em usar Bangool para a construção, mas é espancado por Byun, pois Bangool estava exausto devido à construção do apartamento. À noite, Lloyd abre a opção de invocar criatura e está pronto para invocar uma nova criatura. Lloyd acha que o sistema está sempre do seu lado, pois sempre o ajudou dando-lhe uma criatura adequada. Ele estava animado e correu para apertar o botão. Ao pressionar o botão, as engrenagens começaram a se mover e a fazer ruídos desagradáveis. Depois de algum tempo, ela se expandiu e ficou muito grande, e uma enorme explosão saiu dela. Ele ficou confuso e o sistema lhe disse que, dessa vez, não havia nada. Lloyd ficou agitado e perguntou ao sistema se ele não estava do seu lado. O sistema lhe disse que não estava do lado de ninguém. Lloyd pergunta então por que o sistema sempre lhe dá criaturas adequadas às suas necessidades. O sistema começa a rir e lhe diz que ele não fazia ideia e que os jogos de azar consistem em vitórias para iniciantes, em seguida, fazê-los esperar outra vitória. Lloyd estava agitado e achava que o sistema era uma fraude total. O sistema lhe diz que ele pode conseguir algo bom na próxima convocação. Lloyd clica no botão e, mais uma vez, ocorre uma enorme explosão. Lloyd ficou frustrado e tentou dar um soco na tela, mas ela conseguiu se esquivar suavemente dos socos e disse que ele deveria tentar mais uma vez. Lloyd clica no botão e foge quando as engrenagens aparecem, pois ele achava que a explosão ocorreria mais uma vez. Mas, desta vez, um monstro enorme sai do portal e começa a perseguir Lloyd. Lloyd foge e pede a Javier que o ajude a se livrar do monstro. Javier usa sua espada de aura e consegue se livrar do monstro enorme. Lloyd estava exausto e sentado no chão. O sistema lhe diz que ele atingiu um requisito oculto e pode escolher uma habilidade de criatura invocada. Lloyd ficou chocado ao ver uma enorme lista de opções e o sistema lhe disse que ele poderia escolher a lista de habilidades que poderiam ser escolhidas por ele. Lloyd ficou agitado ao ver que havia apenas habilidades inúteis, mas logo encontrou uma útil,
uma teia de aranha, e acha que ele poderia ser usado para a construção. Lloyd usa sua habilidade e clica no botão, e as engrenagens aparecem mais uma vez, e uma luz enorme enche a sala. Já era dia. Javier acordou e pensou que tinha tido um sonho estranho. No campo, todos os aldeões estavam trabalhando duro, e eles viram que havia algo no céu. Quando se aproximou, eles ficaram chocados ao ver que Lloyd estava montado em um novo summon. Enquanto ele passava pelos aldeões, todos o elogiaram, e Lloyd fez uma bela pose. E Lloyd acha que recebeu uma bolada, já que era capaz de fazer teias de aranha, mas também pode voar alto no céu, e acha que terá um papel crucial na construção. O pássaro se descontrola, pousa no chão e joga Lloyd no chão. O pássaro ficou muito preguiçoso e dormiu na árvore. Lloyd ficou confuso e tentou descobrir como fazer isso funcionar. Na última parte, Lloyd usou a habilidade de invocação e finalmente conseguiu obter uma nova invocação. Lloyd pede a Gomin que mostre suas habilidades. Gomin o ignorou, sentou-se no chão, disse a Lloyd que não se importava e perguntou a Lloyd por que ele deveria nascer para o trabalho e viver uma vida de trabalho. Lloyd ficou confuso, pois essa criatura estava se comportando de forma diferente dos outros convocados. Padon tenta animá-lo e lhe conta as vantagens de servir ao mestre Lloyd, o que motivou Gomin a dizer que tentaria então. Mas agora Gomin estava novamente no mesmo estado. Padon sai do bolso de Lloyd e lhe diz para tentar fazer um pouco mais junto. Gomin diz a ele que não quer trabalhar tanto e que não há necessidade de trabalhar duro para mudar o mundo, pois ele avançará por si só mesmo se eles não trabalharem. Lloyd ficou agitado e pensou em cozinhar a ave. Padon correu até ele e lhe disse para não pensar assim, mas Gomin zombou dele e lhe cuspiu um pedaço de pau. Padon diz a Lloyd para lhe dar algo, e Lloyd concorda. Lloyd lhe deu a amêndoa vermelha e vimos que Gomin estava com medo de Padon e começou a fugir. Mas Padon agarra sua cauda, segura-a e coloca toda a cabeça em sua boca. Lloyd ficou chocado ao ver tal cena. Gomin estava no chão, deitado e indefeso, cheio de saliva, e Padon lhe pergunta se quer brincar mais. Gomin não tem outra opção a não ser trabalhar, e vemos o lado maligno de Padon. Lloyd concordou com Padon e o elogiou por seu trabalho. Agora era hora de prosseguir com a construção. O primeiro passo era cavar e formar um declive, e a segunda etapa, fazer com que Beyond usasse a peneira gigante para filtrar areia fina. Terceiro passo, depois que a areia tiver sido filtrada, faça com que Gomin coloque as teias de aranha em forma de malha. Etapa 4. Vamos dar a Gomin alguma motivação. Lloyd aplaudiu a cavalaria branca e eles fizeram uma pose chamativa. Agora, na etapa 5, use areia para cobrir a malha de teia de aranha e repita esse processo até que o preenchimento esteja concluído. Etapa 6. Depois de fazer esse aterro resistente e preenchê-lo em todos os lados, despeje pedregulhos e cascalho no Jian rigorosamente. E, finalmente, eles conseguiram concluir a primeira sessão. Lloyd ficou muito feliz e pensou em aumentar o imposto assim que o emprego aumentasse. Assim, ele poderia ser um homem super rico e desempregado pelo resto de sua vida. E depois de alguns dias de trabalho árduo da Cavalaria Branca, as terras agrícolas em terraços do Condado de Fronteira foram finalmente concluídas, e o sistema informa que ele se tornou um dos melhores engenheiros deste continente. Lloyd estava muito feliz imaginando seu futuro brilhante. O sistema informou que ele havia recebido outro título e que a quantidade de colheita nas terras cultivadas em terraços havia aumentado em 200%. Lloyd estava jogando xadrez sozinho em seu quarto. Javier ficou confuso e perguntou a Lloyd se era divertido jogar sozinho. Lloyd lhe disse que essa foi a melhor sensação que teve desde então. Javier diz a ele que aproveite seu tempo agradável e pergunta o que ele deve fazer em seguida. Lloyd diz a ele para não se preocupar, pois Sir Byron fará um ótimo trabalho gerenciando o processo de construção. Lloyd diz a Javier que agora que tudo está indo bem, ele pode relaxar por enquanto. Lloyd se lembrou do que seu pai lhe disse em sua vida passada. Você deve pensar se está realmente tudo bem pelo menos uma vez. Lloyd se levanta e diz a Javier que precisa fazer algo. Ele lhe diz que precisa verificar se está realmente tudo bem. E vemos Lloyd no campo de treinamento e agora ele está pronto para usar os pontos de CP para usar seu soleil final de habilidade. Ao clicar no botão Sim, ele se transformou em um vazio, e estava em seu quarto. Ele viu Javier fazendo algo em seu corpo e ficou cético quanto ao que Javier estava fazendo com ele. Ele sentiu uma quantidade absurda de mana circulando dentro de Javier. Quando Lloyd se aproximou para verificar o que estava acontecendo, viu Javier chorando e todo estressado por causa disso. Ao olhar para seu corpo, ele estava todo seco e à beira da morte. Lloyd pede a Javier que pare e lhe diz que é inútil continuar fazendo isso. Javier lhe diz para continuar vivo e queimar alguma coisa. O futuro
futuro Lloyd não sabia o que ele estava tentando lhe dizer. Lloyd lhe garante que ele fez um ótimo trabalho cumprindo seu dever. Javier agarra sua mão e começa a chorar ainda mais. E vemos que Lloyd deu seus últimos suspiros e morreu logo em seguida. Todos os convocados começaram a chorar e desapareceram no ar. No passado, Lloyd sabia que já havia visto algo terrível e precisava analisá-lo cuidadosamente sem entrar em pânico. Javier levanta o cadáver de Lloyd, e Lloyd percebe que seu corpo estava completamente desidratado, mas não consegue identificar o motivo. Enquanto ele seguia Javier, havia muitos cadáveres em frente à mansão, e vemos o conde e a condessa mortos no chão. Javier pegou uma lata de óleo e começou a colocá-lo em cada corpo, e depois jogou uma tocha. E Lloyd pensou que poderia ser algum tipo de epidemia. Ele tentou pensar no que poderia ter causado o fato, mas ele era engenheiro civil e não médico. Javier começa a murmurar algo, pois Lloyd lhe disse para fazer isso. Quando todos os cadáveres estão completamente queimados, Javier repete suas palavras e diz: "Lembre-se, vazio." Lloyd ficou chocado ao ouvir isso e, em seguida, foi transportado de volta ao campo de treinamento. Ele tenta pensar e percebe que era algum tipo de mensagem enigmática. Ele sabia que o futuro Lloyd era inteligente o suficiente para viver essa mensagem antes de morrer. Ele pensou por um tempo e, finalmente, percebeu algo e agradeceu ao seu eu do futuro. Lloyd estava em uma reunião com Sir Byron. Lloyd lhe disse para arranjar o maior número possível de pedreiros profissionais, e Byron lhe diz que isso lhes custará muito caro. Lloyd garante que essa é sua última opção, pois todos os trabalhadores e orcs já estão ocupados com sua missão. Sir Byron lhe pergunta qual será o tamanho do projeto, e Lloyd lhe diz que será pelo menos do tamanho dos Honey Apartments. Ele explicou a Byron que eles terão de trabalhar no subsolo e abrir um caminho para que o cocô passe. Lloyd nos explica que, em Viena, a população aumentou exponencialmente e a cidade entrou na era da Revolução Industrial. Naquela época, porém, não havia esgotos adequados na cidade, e a urina e o cocô das pessoas eram descartados no rio Danúbio. Normalmente, o cocô escapava e se decompunha devido ao fluxo de água, mas devido ao frio repentino, o rio congelou e causou um grande desastre. Como o rio estava congelado, os resíduos não podiam fluir e continuavam derretendo e congelando repetidamente. E, no final, causou apodrecimento e poluiu a água subterrânea. E foi assim que a cólera aconteceu. Lloyd sabia que a população do condado aumentaria exponencialmente e que, em breve, o rio poderia congelar e, por isso, os resíduos causariam cólera no condado. Ele estava confuso sobre o que deveria fazer, mas logo teve uma ideia e usou sua habilidade de inspeção como um demônio. No dia seguinte, vemos Lloyd deitado na cama e pensando na enorme dívida que tem agora, e está realmente estressado por causa disso. O orc ruivo estava se exercitando com um pilar e vê Greg flertando com a outra empregada, e os dois começam a se divertir conversando. O orc ficou irritado com isso, e um dos soldados chamou Greg e disse que ele estava sendo chamado por Sir Byron. Quando Greg estava indo para o trabalho, ele é chamado pelo orc de cabeça vermelha. O orc estava furioso, pois achava que Greg estava traindo Emily. Greg ficou confuso, pois não sabia do que ele estava falando. O orc começa a dar um soco em Greg, mas ele é imediatamente derrubado. Greg diz ao orc que esses ataques meio cozidos não funcionarão com ele, e ficamos sabendo que os soldados do condado de fronteira eram fortes o suficiente depois de tanto treinamento e agora podem enfrentar os inimigos de uma só vez. O orc se prepara e assume sua posição de combate, assim como Greg. E agora os dois correm um para o outro em busca de sangue. De repente, eles são interrompidos por Sir Byron, e os dois param de brigar. Sir Byron diz a ele para voltar ao trabalho e diz que ele pode fazer outras coisas quando seu turno terminar. Vemos que há uma forte rivalidade entre os dois. Byron e Greg estavam no estábulo, e Greg lhe pergunta se eles estavam indo a Cremo para chamar reforço. Ele lhe diz que foi uma ordem do mestre Lloyd, pois ele estava planejando uma construção em grande escala. Greg ficou confuso e Byron lhe disse que não havia necessidade de pensar nisso, pois foi Lloyd quem tomou a decisão. O sistema informa a Lloyd que todas as conquistas que ele acumulou estão produzindo um efeito combinado. Lloyd estava confuso e vemos Greg e seus companheiros marchando para a mansão do conde. Lloyd ouviu um barulho enorme e foi até a janela para ver o que estava acontecendo. Ao espiar pela janela, vemos uma enorme multidão reunida, todos gritando seu nome e dizendo que estão dispostos a trabalhar para ele de graça. Lloyd estava agitado e disse a eles para ficarem quietos. Ele lhes disse que não há necessidade de fazer isso, pois já preparou um grande contrato para eles, e saem em lágrimas. Aqui, em Asfarham, um pombo mensageiro foi enviado ao sultão enquanto ele lia a mensagem. Os espiões lhe disseram que há uma aldeia que derrubou seu dominó monstruoso, e lhe disse que há várias feras na aldeia,
e que os soldados normais são tão fortes que podem derrotar os orcs com um único soco, e disse a ele que os combatentes eram fortes o suficiente para destruir completamente o mundo inteiro. Sulto estava tenso e em pânico. Que diabos é aquele lugar? Vemos que Diego estava intimidando os aldeões e dizendo-lhes para lutar. Ele zomba deles e se diverte com a luta. Do nada, Lloyd se juntou a eles. Diego ficou chocado ao vê-lo ao seu lado. Lloyd lhe perguntou quem eram eles e por que ele os estava intimidando. Lloyd disse a ele que não era bom se divertir sozinho e disse que também queria experimentar sozinho. Diego lhe disse que se ele lutasse com os servos, eles poderiam perder a vida. Lloyd lhe diz que não pretende lutar contra eles, que lhe sugaram a alma. Lloyd lhes diz que Javier era quem iria lutar contra Diego. Javier sacou sua espada de aura e estava pronto para lutar. Diego entrou em pânico e pediu que eles parassem. Lloyd ficou irritado com isso e Diego pediu misericórdia. Lloyd lhe diz para lutar com ele em vez de com o mestre da espada e lhe pergunta quem ele escolheria. Diego ficou apavorado, e Lloyd começou a socá-lo. Depois de algum tempo, vemos Diego deitado no chão, ainda com um pouco de vida. Lloyd escreve para que Diego retorne à Royal Academy. Diego tentou impedi-lo, mas Lloyd o assustou e enviou o documento para a Alteza. Lloyd diz aos rapazes intimidados para irem ao condado de fronteira e verem Sir Byron, pois ele lhes dará algum tipo de emprego. Os dois choraram com seu ato de bondade. Laona teve um pesadelo e acordou aterrorizada. Ele viu Lloyd e seu sonho e começou a xingá-lo. Alguém bateu à porta e Laona também o xingou. Ele estava agitado e pegou seu chicote, mas quando abriu a porta, Lloyd apareceu com um sorriso aterrorizado no rosto. Lecona caiu no chão como se estivesse morto. Lloyd pergunta a Javier se seu rosto era tão maligno. Javier lhe diz para parar de sorrir, pois isso o deixava desconfortável. Lloyd levou Lecona para a varanda e disse a ele que iria destruir toda a terra. Lecona tentou resistir, mas foi imediatamente impedido por Lloyd. Vemos que todos estavam prontos para trabalhar para concluir o projeto. Lloyd lhes dá todas as instruções, mas o problema é que a mansão de Lecona estava em seu caminho, então eles começaram a quebrar a mansão e logo a bela mansão foi reduzida a escombros diante de seus olhos. Lloyd lhe diz que todos os seus funcionários serão transferidos para sua mansão e que ele providenciará uma pessoa para cuidar de seus afazeres. Vemos uma pequena tenda erguida, onde estava a enorme alfa Malika, e vemos Lacona e seu filho em um canto, tremendo de medo. Malika pergunta se eles precisam de algo e, devido ao medo, eles a recusam. Lloyd usou todos os seus recursos para concluir a construção o mais rápido possível, mas agora o principal problema era o que ele deveria fazer com o lodo. Ele pensou que Javier e Bangoal poderiam ajudar, mas eles já tinham suas tarefas atribuídas. Ele tenta pensar em outro escravo que poderia usar para queimar o lodo todos os dias. Ele finalmente se deu conta de algo e sabia exatamente o que queria fazer. Na oficina dos anões, Lloyd diz a Cordutus para fazer uma armadura com a seiva da árvore Elencia. Cordutus pergunta se ele planeja capturar um dragão ou algo assim. Lloyd o confirma e diz que Javier vai capturar o dragão. Javier ficou confuso e frustrado, pois sabia que estava sendo usado por Lloyd. Em algum lugar nas profundezas das cadeias de montanhas do leste, vemos um dragão terrível. Ele era emotivo, pois não conseguia refinar nenhuma pedra preciosa. Por esse motivo, não conseguiu se casar. Ele amaldiçoa sua sorte, mais uma vez, pega uma pedra preciosa para refiná-la, mas não consegue. Ele pensou que teria sido mais fácil para ele saquear as pedras preciosas dos humanos, mas não conseguiu, pois o ser chamado Rei Dragão se casou com uma garota humana e declarou os mandamentos do dragão. Todos os dragões estão proibidos de saquear e ameaçar outras raças. Além disso, eles terão que criar suas próprias joias se quiserem se casar e alimentá-las com os filhotes. O dragão estava deprimido e realmente odiava os humanos. Lloyd chegou e simpatizou com o dragão e lhe disse que poderia ensiná-lo a fabricar as joias. O dragão está agitado e confuso sobre como ele conseguiu passar pelas armadilhas. Lloyd lhe disse que, por enquanto, as armadilhas foram desativadas. Lloyd tenta fazer um acordo com o dragão Solitas, mas Solitas os ataca com toda a sua fúria. Lloyd e Javier sabiam que ela tinha um temperamento ruim, e Javier pergunta a Lloyd qual era o plano. Lloyd o questiona e descobre que ele se esqueceu de contar o plano a Javier. Os dois se escondem atrás de uma pedra e Lloyd explica o plano. Na primeira etapa, ele tem que lutar com ela e, na segunda, derrotá-la. Lloyd empurra Javier para a luta, e o dragão fica chocado ao ver que Javier ainda está de pé. Salidas ficou furioso e agora pensa em atacar Javier com sua força bruta. Lloyd encoraja Javier e diz que ele pode fazer isso. Quando Javier saca sua espada de aura, ele é atacado pelo poderoso dragão. Javier se esquiva de todos os ataques, o que deixa a fera incontrolavelmente furiosa. E, de alguma forma, Javier sentiu que poderia fazer isso. Lloyd se lembrou do romance em que Javier teve dificuldades para derrotar o dragão,
mas mesmo assim venceu. Agora Javier era muito mais experiente e poderoso como mestre da espada. Javier deflete todos os seus ataques, e o jovem dragão Solitas ficou chocado com seu desempenho. Javier saltou no ar e usou o trabalho de pés dos elfos. Em seguida, usou sua nova habilidade de explosão de aura contra o dragão. E quando a explosão atingiu o dragão, ele sentiu uma dor imensa e começou a chorar como uma criança. Javier estava pronto para outro ataque, mas o dragão lhe disse para parar. Foi exatamente como o efeito de um besouro atacando um humano. O dragão ficou assustado e pediu misericórdia. Javier estava confuso com o que acabará de acontecer naquele momento, e enquanto ele pensava, o dragão o atacou. Mas quando ele levantou a garra, não havia nada embaixo dela. E vemos que Javier estava atrás dele e preparou outra explosão de aura. Quando ele atinge o dragão com a Aura Blast, o dragão percebe o grande erro que cometeu. Javier dispara a Aura Blast no dragão e o castiga por seu mau comportamento. Lloyd estava apreciando a cena e sabia o que o dragão faria em seguida. O dragão usa o Smoke Screen Breach e tenta escapar da masmorra. Ela muda sua forma e descobre que é um macho. Ele começa a fugir e se esconde atrás de uma rocha. Ao tentar escapar da masmorra usando a habilidade de teletransporte, ele foi instantaneamente atingido devido à armadilha anti-teletransporte que ele instalou anteriormente. Lloyd se aproximou do dragão e se apresentou. Solitas tenta se fazer de desentendido e diz a eles que não era um dragão. Javier usa sua espada de aura e fere Solitas. E eles confirmaram que era o grande dragão Solitas, pois se outra pessoa tivesse ouvido pela espada de aura, as coisas poderiam não ter sido tão fáceis para ele. Lloyd explica a ele os problemas do condado e diz que estava ali para fazer uma proposta. Solitas ficou agitado e disse a Lloyd que ele deveria ter conversado desde o início em vez de cutucá-lo. Lloyd lhe diz que, em primeiro lugar, foi ele quem tentou matá-los. Solitas estava cético, mas pergunta o que ele tem para ele. Lloyd sabia que o grande dragão não deixaria seu orgulho cair e usaria seus poderes para queimar o cocô de meros humanos. Parecia que ele tinha um plano na manga. Lloyd chama Javier e grita com ele por ter atacado o poderoso dragão e diz para ele ir para aquele canto, ajoelhar-se e levantar as mãos. Javier ficou frustrado, mas teve que seguir sua ordem, pois acreditava nele. Lloyd pede a Solitas que se sente e converse com ele. Lloyd fez parecer que Solitas era o chefe, mas ele tinha suas próprias intenções. Ele pergunta ao jovem dragão se ele quer se casar e lhe diz que eles sabiam que ele não era bom em fazer joias. Solitas entra em pânico e pergunta a Lloyd como é que ele sabe tanto sobre ele. Lloyd lhe disse que ele se casaria em 10 anos. Ao ouvir isso, Solitas ficou muito feliz, mas ficou agitado porque essa não era a resposta para sua pergunta. Lloyd usa sua habilidade para mudar de assunto e consegue enganar o dragão para que ele assine um contrato. Ao assinar o contrato, Lloyd lhe disse que, se ele quebrasse o contrato, teria que enfrentar a punição do Rei Dragão, e finalmente conseguiu controlar o dragão. No condado, os trabalhadores ficaram confusos ao verem Lloyd retornando com um garoto. Um deles diz que, desta vez, Lloyd voltou com um dragão, mas eles achavam que não era possível que aquele jovem fosse um dragão. Finalmente, Lloyd completou sua missão e adquiriu um incinerador de lixo. Quero dizer, um dragão. Vemos Solitas na oficina dos anões. Lloyd conta ao mestre construtor Cordutas sobre sua situação e pede que ele ensine Solitas a fazer joias finas. Enquanto Cordutas lhe ensina como fazer a joia e devolvê-la, Solitas tem que queimar o lodo dentro das instalações de excreção uma vez por dia. Solitas não gostou dessa ideia e pensou em rejeitá-la. Lloyd lhe diz que deve ser difícil para ele limpar o cocô, pois ele era um dragão poderoso, e lhe diz que o forçou a assinar o contrato para que ele pudesse aprender a fazer os melhores artesanatos do mundo e se casar o mais rápido possível. E, para isso, ele precisa deixar seu orgulho de lado. Solitus não tinha outra opção, então aceitou Cordutus como seu mestre e pediu que ele consertasse suas mãos amaldiçoadas. Cordutus também o aceita como seu aluno e o adverte de que pode ser um pouco severo com ele. Solitus tem uma determinação firme e estava pronto para enfrentar qualquer coisa. Cordutus grita com ele com raiva e pede que ele traga os materiais para ele. Solitus ficou chocado e chorou. Cordutus gritou com ele e o obrigou a fazer suas tarefas. Cordutus lhe ensina artesanato e lhe bate quando ele comete algum erro. Alguns fragmentos de cristais foram jogados por eles, e Lloyd os recolhe e pensa em vendê-los para ganhar algum dinheiro. O sistema o informa que ele transformou outro destino trágico em algo positivo. E ficamos sabendo que, no romance, Solitas perdeu seus chifres e sofreu ferimentos fatais antes de voltar para a toca, onde morreu sozinho. Lloyd não sabia desse final trágico e ficou aliviado. O conde estava feliz e livre da dívida. Além disso, Julian agora estava sendo reconhecido como o melhor aluno da escola. E isso era impossível se não fosse por Lloyd,
que o salvou de finais trágicos. Lloyd pensa um pouco e pede ao sistema que o recompense por seu trabalho. O sistema lhe diz que ele precisa ganhar seu próprio dinheiro. Lloyd estava no topo da montanha e acha que precisa aprimorar suas habilidades para ter um campo de visão melhor. Ele usa seus pontos de RP para aprimorar sua habilidade e a aprimora para design avançado. Ele recebe outra opção. Ele recebeu a habilidade diretriz de construção. Ele ficou curioso sobre ela, e o sistema lhe disse para usá-la. Quando Lloyd usou a habilidade, o holograma desapareceu e ele ficou chocado ao ver que sua planta agora era enorme. O sistema informa que o holograma pode ser visto por todos que estão trabalhando no projeto. Lloyd ficou chocado ao ver uma habilidade tão poderosa. Ele pensa em usar essa habilidade imediatamente. Lloyd usou a habilidade no chão e pediu a Javier que cavasse o local. Enquanto Javier cavava o local, a luz verde seguia o caminho e Lloyd pediu que ele cavasse fora da zona verde. Enquanto Javier escava fora da zona verde, há uma luz vermelha e um holograma de Lloyd. O Shindy diz para ele fazer um bom trabalho. Javier ficou enojado com o holograma e disse a ele para ficar tranquilo, pois seu pessoal será extremamente cuidadoso durante o trabalho, pois não vão querer ver aquele rosto. Javier se inclina em direção a Lloyd e lhe pergunta como ele fez algo assim. Javier estava cético com relação a Lloyd. Lloyd ficou confuso e tentou inventar algo, mas Javier lhe disse para usar um colar em volta dele para mostrar às pessoas, e ele também dirá a mesma coisa. Lloyd ficou surpreso e perguntou se ele tinha mais alguma pergunta. Javier lhe disse que sua curiosidade não é importante agora e que era importante para ele salvar todos no condado. Lloyd garante que não se esquecerá disso e agradece por ele ter acreditado. Vemos Sir Byron instruindo todos os homens a construírem o esgoto e os animando para que todos fiquem motivados. Lloyd e Javier os estavam vendo de longe. Lloyd pergunta a Javier por que eles estão agindo como loucos de repente. Lloyd explica a eles como será o sistema de esgoto. Lloyd acha que Padon é capaz de cavar sozinho todos os pequenos canos de esgoto. Ele não será suficiente para cavar o túnel principal. E vemos Banduol animando Billwed. Ele conseguiu ter acesso ao poder oculto do amor. Lloyd o usa. E quando o trabalhador comete um erro, o holograma de Lloyd aparece e o ameaça. Mas, em vez de temê-lo, todos começaram a gostar dele, e todos eles começaram a acionar o holograma de propósito. Lloyd ficou irritado com isso e gritou com eles. Lloyd pergunta a Javier se eles estão agindo de forma ainda mais louca do que antes. Depois de alguns dias, o processo de fabricação do esgoto estava ocorrendo sem problemas. Lloyd explicou a Sir Byron como eles iriam montar a fábrica. Sir Byron lhe disse que aquele era o lugar onde os mastodontes viviam, mas Lloyd lhe garante que eles não atacarão, pois tem Bion ao seu lado, e lhe diz para cuidar da situação sozinho. A construção foi realizada sem problemas, mas não foi visto um único mastodonte naquele lugar. Lloyd achou que era por causa de Beon. Lloyd jogou luz vermelha e luz verde sozinho, como um lunático. Ele foi abordado por Padon, que parecia muito triste. Padon lhe diz que há uma ocorrência estranha no local da construção. Quando Lloyd chegou ao local, ele atravessou a multidão e ficou chocado ao ver o mastodonte morto. Ele inspeciona o corpo e percebe que ele não era de muito tempo atrás. Além disso, parece que alguém o matou e enterrou. Ele tenta descobrir, mas é interrompido por Beyond. Ele informa a Lloyd que há mais deles enterrados lá. Lloyd pede a todos os trabalhadores que cavem no local e eles ficam chocados ao ver dezenas de mastodontes enterrados ali. Ele tenta descobrir e perceber que algo semelhante aconteceu no romance, na Arca da Barreira de Namorin, onde a magia negra apareceu pela primeira vez. Há algum tipo de surto de energia dos corpos mortos, e todos ficam chocados. Lloyd rapidamente diz a todos para irem para longe daqui, e uma enorme explosão acontece. As chamas estavam indo em direção a Lloyd e ele tentou bloqueá-las usando explosões de mana, mas Bong sofreu todo o dano. Lloyd estava realmente preocupado com Bong. Aqui, Solidus estava trabalhando em suas habilidades de artesanato e notou um pouco de magia negra e pensou em ir salvá-lo. Mas ele vê Javier correndo em direção ao local e tem a certeza de que não há necessidade de se preocupar. Aqui, Beon estava no chão gravemente ferido, e vemos que os soldados estão com medo de ver algo à distância. Quando a fumaça se dissipa, vemos um enorme exército de mastodontes mortos-vivos correndo em direção a eles. Lloyd pega Beon do chão, enquanto centenas de mastodontes correm em direção a eles. Lloyd ordenou que todos fugissem. Blanc diz à Cavalaria Branca que esse será seu último dia e os motiva a lutar pelo condado de fronteira. Lloyd os detém e ordena que se retirem. Enquanto corriam,
Lloyd pergunta a Sir Byron onde estão eles. Byron lhe diz que há um no campo. Lloyd pede ajuda a Paddon, e Paddon correu em direção aos mastodontes para detê-los. Paddon usa sua habilidade e luta contra todos os mastodontes como um hamster de Kung Fu. Lloyd ficou chocado e confuso quando aprendeu esses movimentos rápidos. Logo Paddon estava em menor número e exausto. Enquanto lutava para derrotar os mastodontes mortos-vivos, ele foi completamente dominado por eles. Lloyd grita com os mortos-vivos, e vemos que Lloyd estava segurando um pequeno mastodonte como refém e o lambia como se fosse comê-lo. Lloyd zomba deles e o morde. Os mastodontes mortos-vivos ficaram agitados e correram para salvar o pequeno mastodonte. Lloyd conseguiu chamar a atenção deles. Ele carregou o pequeno mastodonte em suas costas e começou a correr para salvar sua vida. Logo, Paddon se junta a eles e Lloyd ordena que ele os leve para a floresta no final do vale. Os soldados estavam tendo sentimentos contraditórios, pois mais uma vez estavam sendo salvos por Lloyd. Na floresta, vemos Gomen relaxando, mas logo ele é agarrado por Javier. Ele lhe pergunta se pode levá-lo 10 quilômetros ao norte. Aqui, Paddon estava exausto e logo os mastodontes mortos-vivos os alcançaram. Lloyd usou sua explosão de mana para atacar uma das criaturas. Quando ele a atacou, a criatura explodiu, mas havia muitos deles. Paddon estava assustado e parou, pois eles estavam em um beco sem saída. Lloyd ficou assustado quando os mastodontes se aproximaram dele por trás. Lloyd usou sua habilidade de simulação e tinha certeza de que Paddon não conseguiria subir. Ele estava confuso. Ele se acalma e avança para enfrentar os mortos-vivos. Lloyd ordena que Paddon fique perto da parede o máximo possível. Ele girou a pá. Usou o ataque de explosão do núcleo de mana triplo e errou de propósito. A pá caiu e logo Lloyd também estava de joelhos. Lloyd usa sua habilidade de sobrecarga e absorve toda a mana dos arredores. Lloyd se levanta e absorve apenas a mana dos mastodontes. Vemos Lloyd e Javier no campo de treinamento, e Lloyd mostra sua explosão tripla de núcleo de mana para ele. Lloyd usou toda a sua energia, por isso, caiu no chão. Lloyd, então, usa sua habilidade supercarregada para tentar concentrar a extração de mana somente de Javier. Lloyd acha que conseguiu absorver a mana de Javier, mas a tela diz a ele que esse tipo de mana não é algo que seu corpo humilde possa suportar, e Lloyd começa a vomitar sangue e cai de volta no chão. Javier ficou confuso e perguntou a Lloyd se ele estava indo bem, mas hoje ele usou a habilidade Supercharged para absorver apenas a mana dos mastodontes mortos-vivos. O sistema lhe diz que ele excedeu a quantidade de mana que pode absorver. Além disso, seu coração humano está sendo expandido à força, e logo ele receberá uma grande quantidade de Eis de habilidade. Ele se esforçou e tentou absorver mais mana. O Mana Heart recebeu danos, mas a mana forte que ele absorveu foi usada de volta para curar o Mana Heart. Após alguns ciclos de danos e cura do coração de mana, Lloyd conseguiu aumentar o nível de sua habilidade, e agora ele era um especialista em espadas. Ele pega a sua pá e se prepara para lutar contra os mortos-vivos. O sistema informa que ele tem uma nova habilidade de coração de mana. Lloyd estava furioso. Ele ordena que todos os mortos-vivos se ajoelhem, e, estranhamente, todos os mastodontes se ajoelham diante dele. Paddon ficou surpreso com o que acabará de acontecer naquele momento. Lloyd o alimenta com uma amêndoa azul, e ele volta ao tamanho normal. A tela informava que ele seria capaz de dominar e controlar qualquer morto-vivo com menos mana do que ele. Lloyd pisa nos mastodontes e começa a se mover para a segurança como um chefe. A tela diz a ele que sua habilidade será invocada somente quando ele enfrentar os mortos-vivos. Ao olhar para trás, Lloyd viu que muitos mastodontes haviam recuperado a consciência e estavam se preparando para lutar com Lloyd. E logo o sistema exibe um cronômetro informando quanto tempo ele tem antes que o controle sobre os mortos-vivos termine. Assim que viu o cronômetro, Lloyd começou a correr para salvar sua vida. Logo o tempo acaba e Lloyd é cercado pelos mastodontes. Lloyd agarra os pequenos mastodontes que tentam salvá-lo. Enquanto eles atacam Lloyd, ele é salvo por Javier, que chegou ao local com Gomen. Javier saca sua espada de aura e pede a Gomen que avance. Gomen estava muito preguiçoso para se mover, mas, assim que ouviu Paddon, não teve outra chance a não ser se mexer. Javier quebrou a lateral do vale para enterrar todos os mortos-vivos, mas se esqueceu de deixar Lloyd subir na carona. Lloyd continuou pendurado durante todo esse tempo. Javier conseguiu enterrar os mortos-vivos, mas houve uma grande explosão. Lloyd ficou chocado ao ver tamanha destruição em massa. Todos pararam em uma colina e Lloyd agradeceu a Javier por ter salvado sua vida. Javier estava irritado com Lloyd, pois ele sempre coloca sua vida em perigo para o bem dos outros. Ele disse que ele deveria valorizar mais sua vida, pois todas as inúmeras pessoas do condado estão contando com ele. Lloyd lhe pergunta o que aconteceria se ele não salvasse todos os trabalhadores de lá. Javier tenta lhe explicar que não foi isso que ele quis dizer,
mas Lloyd lhe diz que ele precisa fazer isso ou todos estarão em perigo. Javier lhe diz que não era necessário que ele lutasse sozinho, pois tinha muitos aliados. Agora, Javier pergunta se ele planeja fazer o mesmo no futuro. Lloyd lhe diz que fará isso de qualquer maneira, pois queria correr algum risco para ganhar dinheiro. Javier ficou agitado, mas deixou para lá e disse a Lloyd que sempre estará ao seu lado. O sistema informa a Lloyd que a afinidade de Javier com Lloyd aumentou pela primeira vez, e como recompensa, ele recebeu 270 pontos de RT. Além disso, o luto de Javier por Lloyd aumentou e agora ele não era uma pessoa apenas para proteger, mas o respeitava. O sistema diz a Lloyd que Javier prometeu que estaria disposto a morrer em seu lugar se ele estivesse à beira da morte. Lloyd ficou feliz e disse a Javier que sabia o que ele estava pensando. Lloyd tenta descobrir quem estava por trás de toda essa confusão de mastodontes mortos-vivos. Ele acha que um necromante deveria ter usado sua magia negra e diz a Javier para encontrar algumas pistas sobre quem estava por trás do incidente. Lloyd tinha um palpite sobre isso desde o romance e jura que fará com que a pessoa por trás disso assuma a responsabilidade pelos danos. Todos os trabalhadores estão trabalhando duro para encontrar as pistas. Lloyd diz a Javier que eles não podem retomar a construção, pois será perigoso cavar o solo de forma imprudente. Um dos soldados chega e informa a Lloyd que o Conde Cremo veio fazer uma visita ao condado. Na mansão do Conde, vemos que o Conde Cremo estava lá para pedir Lloyd em casamento. Lloyd diz a Cremo que ele não é seu tipo. Cremo explica a ele que estava aqui para o casamento de sua filha. Cremo lhe diz que achava que Lloyd tinha ficado tão famoso de repente que se perguntava se haveria alguém melhor do que ele para se tornar seu genro. Ele tinha certeza de que deveria haver muitos nobres que queriam torná-lo seu genro, por isso se aproximou do seu tão rapidamente. Lloyd tenta explicar a ele que não havia nenhuma proposta para ele, mas o Conde Fronteiro chama e mostra todas as cartas de proposta. Lloyd ficou chocado ao ver tantas cartas. Cremo diz a Lloyd que todos eles são insinceros e que ele não deve pensar neles. Deve apenas se casar com sua filha. Lloyd pede perdão a Cremo e recusa sua oferta. Cremo lhe diz que ele deve se casar agora, pois já tinha 27 anos e ainda era solteiro. É por isso que as pessoas começaram a pensar que havia algo errado com Lloyd. Javier estava tentando não rir e começou a tremer enquanto se esforçava para fazer isso. Vemos que a filha de Cremo também estava lá. Ela estava toda pálida. Ela se apresentou a eles e disse a Lloyd que estava disposta a sacrificar seu corpo em prol dos avanços da família. Lloyd estava deprimido, pois sabia que ela não queria se casar com ele. Javier agora estava usando seu maná para tentar não rir e estava se esforçando muito. O Conde diz a Cremo para respeitar os desejos de sua filha e não trocá-la pela fama. Cremo se convenceu e disse à filha que sentia muito por tê-la deixado triste por causa do status da família. Ela ficou muito feliz com suas palavras e o abraçou. O Conde Cremo agradece à família Fronteira por tê-lo reunido com sua filha, e todos aplaudem Let's Live with Love. Lloyd estava sentado no sofá, deprimido e pensando se era um final feliz não estar casado. Lloyd olha para Javier, e ele estava se esforçando para não rir. Ele estava se esforçando ainda mais do que quando lutou contra o Gigadita. No final, foram enviadas rejeições a todos os pedidos políticos de casamento. Na corte real, o informante diz à rainha que Lloyd recusou todos os pedidos de casamento. A rainha esperava que isso acontecesse, pois se Lloyd aceitasse a proposta, a dama simplesmente o rejeitaria, já que ele parecia uma batata. E a rainha começa a rir descontroladamente. Ela pede ao servo real que cozinhe algumas batatas para o jantar e estava muito curiosa para saber com quem Lloyd se casará. Ela pergunta ao mensageiro real se eles terão alguém para visitar as Farham para saber mais sobre o monstro Domino. Ela pensa um pouco e ordena que o mensageiro envie Lloyd para as Farham. No condado, vemos que Lloyd encontrou uma cabeça de cabra no local do incidente, e Sir Byron informa que isso tem algo a ver com o incidente. Lloyd inspeciona a cabeça de bode e percebe que o padrão estava na bandeira do reino com a imperatriz que ficou escura. Ele pensa sobre isso, mas não tem certeza, pois as coisas mudaram em relação à linha do tempo original e, portanto, o futuro será alterado. Ele suspeitava do feiticeiro das trevas Canaveral, pois foi ele quem acionou a barreira de Namorin e levou todos à morte. Lloyd diz a Sir Byron para retomar o trabalho de construção e cuidar de todos os problemas, pois ele estará ausente para trabalhar. O vídeo chegou ao fim, pessoal. Quem quiser uma continuação comenta aí, e não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo.